No ar, a voz do campo. É que o cavalo, compadre, vamos dar uma encostadinha, divulgar pra sociedade que o boi não brota nas árvores, que o leite não dá em caixinha. Bom dia, a partir de agora, a voz do campo é mais uma edição na vida de todos nós, nesse sábado. Estamos chegando a partir de agora com a transmissão do programa A Voz do Campo, a maior rede de rádios do agro do sul do Brasil. Hoje, 13 de fevereiro de 2016. Estamos transmitindo A Voz do Campo hoje de uma forma especial na abertura da colheita do milho oficial do Rio Grande do Sul, que aconteceu ontem nas sementes Costa Beber, no município de Condor, noroeste gaúcho. Nós estivemos lá ontem fazendo toda uma cobertura de entrevistas e repercussão do importante evento, acontecimento nas Sementes Costa Beber. Todos de parabéns pela organização, a Promilho, Abramilho e Sementes Costa Beber, Prefeitura Municipal de Condor, o grande evento que ocorreu no dia de ontem nas Sementes Costa Beber em Condor, noroeste gaúcho. A Voz do Campo de hoje muito especial porque é o programa de número 400. 400. 400 programas A Voz do Campo. Estamos completando hoje essa marca especial, histórica para nós, para esse projeto de comunicação inovador no agronegócio do Brasil. A Voz do Campo de número 400, ano 7, nesse sábado 13 de fevereiro, com apoio do Grupo Foquem, de Sementes Falcão, de Senar RS, Tovese Corretora de Seguros, Biotrigo Genética, Fundação Pro Sementes, Grupo Felite, o transporte oficial da Voz do Campo, Tradisul Mitsubishi, Felite Jeep e Felite Fiat. Conosco também a Sul Boro, aumentando a produtividade da lavoura. Sementes Costa Beber, Nidera, Três Tentos Agroindustrial, vem aí o Crop Show da Três Tentos, dia 27, a Voz do Campo estará na Três Tentos Agroindustrial em Santa Bárbara e de 1º a 3 de março, o Crop Show, o grande evento da Três Tentos em Santa Bárbara. Também conosco a Franquetal, representante Forzari Agronegócios em Boa Vista das Missões, Franquetal Nutrição Vegetal, Intacta e BASF, nossos parceiros da Voz do Campo. A Franquetal Nutrição Vegetal, agora distribuída pela Forzari Agronegócios em todo o Rio Grande do Sul, apresenta soluções para otimizar a pulverização e preservar o meio ambiente. Produtos para corrigir o pH da água, antiderivas de última geração com múltiplas funções, além de toda a linha de nutrição foliar para todas as culturas, inclusive extrato de algas marinhas. Franquetal e Forzari Agronegócios, respeitando a natureza para garantir a sua lavoura. Em Boa Vista das Missões, Rio Grande do Sul, telefone para contatos 55 9609 8610. 55 9609 8610. Fale com a Franquetal Nutrição Vegetal. A Voz do Campo está no ar, a maior rede de rádios do agro. Verdes Pampa, Santiago, Rádio Itu AM Santiago, Rádio Sorriso FM de Panambi, Rádio Itapevi FM de Maçambará, Rádio Uruguaiana FM Uruguaiana, Rádio Santo Ângelo AM Santo Ângelo, Rádio Guaramano AM Guarani das Missões, Rádio Ciranda FM Santo Augusto, Rádio Landel FM Palmeira das Missões, Rádio Camponesa FM de São Pedro das Missões, Rádio Independente AM de Cruz Alta, Rádio Planalto AM de Passo Fundo, Rádio Tapense AM de Tapes, Rádio 14 de Julho de Castilhos, Rádio Séries AM Não Me Toque, Rádio 97 FM São Luís Gonzaga, Rádio Missões FM Boa Vista das Missões, Rádio Três Rios FM de Caciqui, Rádio Líder FM São Borja, Rádio Gazeta do Jacuí São Jerônimo, Rádio Web Carazinho, Rádio Web Porto Alegre, Rádio Web Despertar de Palmeira das Missões, Rádio Web Rio Branco de Boa Vista, Roraima, e no estado do Paraná, 2 emissoras de rádio. Rádio Ingamar AM de Marialva, na Grande Maringá, e a Rádio Atalaia AM de Maringá. São as emissoras de rádio do Paraná que transmitem a Voz do Campo. Todo sábado, entre 8 e 10 da manhã. Quero dar uma informação importante, que hoje nós vamos reproduzir
o trabalho realizado ontem na abertura da colheita do milho em Palmeira das Missões, Condor, nas Sementes Costa Beber. E nessa semana, a Voz do Campo vai a Brasília, capital federal, para conversar com o senador Ronaldo Caiado e o deputado federal Jair Bolsonaro. Nessa semana, uma entrevista muito especial, uma conversa especial com duas sumidades da política brasileira e que tem uma ligação muito forte com o agronegócio, especialmente o senador Ronaldo Caiado. O futuro do Brasil, política e agronegócio. A Voz do Campo em Brasília, nesta semana. Na terça-feira, a gente estará na capital federal, já para um contato especial, uma visita especial a Jair Bolsonaro, deputado federal, e ao senador Ronaldo Caiado. Será um momento único para a Voz do Campo e você vai acompanhar tudo no sábado que vem, aqui neste horário, nesse espaço da Voz do Campo. Jair Bolsonaro e senador Ronaldo Caiado. Quero destacar também o apoio da Voz do Campo, do Sindicato Rural de Jaguari, Sindicato Rural de Manuel Viana, Sindicato Rural de Tapes, Sindicato Rural de Passo Fundo. São os apoiadores, sindicatos apoiadores da Voz do Campo, que apoiam este projeto de comunicação que dá voz e oportunidade aos produtores rurais de se manifestar. Bom, nós vamos começar então a reproduzir a gravação realizada na Sementes Costa Beber, começando com o governador gaúcho, José Ivo Sartori, que esteve ontem na Sementes Costa Beber e que falou com a Voz do Campo. Demonstração de eficiência e de comunidade, os produtores todos, por essa demonstração de eficiência e de produção de sementes aqui muito importante, especialmente do milho e também pela produção da soja. Todo mundo aqui produz e isso faz o engrandecimento do nosso Rio Grande e a família Costa Beber que nos recebeu aqui com essa demonstração de carinho e respeito aí. Governador, é o setor que vai lhe ajudar muito a mudar a história do Rio Grande? Sempre ajudou o Rio Grande, porque quase a metade da produção, a metade do rendimento da economia, ou do produto interno bruto é oriundo da agropecuária do Rio Grande do Sul. RS 514, é fundamental. Nós vamos apenas fazer o levantamento e fazer os estudos preliminares para depois pensar na elaboração do projeto. Ok, governador José Ivo Sartori, aqui na Voz do Campo. Aqui na Voz do Campo nós conversamos agora com Arno Costa Beber, falando desse momento especial de abertura da colheita do milho 2016. Momento especial para a família Costa Beber, para o produtor rural gaúcho. Esse evento importante, presença do governador, do ex-ministro Alisson Paulinelli. Arno, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo. Obrigado, Marcelo. Uma satisfação para nós também. Está recebendo aqui autoridades, o governador do estado, enfim, todos para um evento que engrandece a nossa região, né, Marcelo? Eu acho que o evento traz sim um avanço para nós, traz conhecimento, traz também as pessoas que comandam o nosso estado. E isso para a gente é muito gratificante, poder ter passado para o governador um pouquinho dos números da região e o que a região significa para o estado, a fim de que a gente consiga trazer alguns benefícios, algumas coisas boas para todos os produtores dessa região. Mostrando o potencial da região, né, para as autoridades do Rio Grande do Sul, a importância e o que a região faz e o que a região tem produzido e contribuído para o desenvolvimento gaúcho, né, Arno? Sim, Marcelo, aqui é uma região próspera, como outras do estado também, mas a gente tinha que fazer a nossa parte. Nós tínhamos que mostrar para o governador o que a região produz em grãos, em leite, também a parte de sementes, que é um polo produtivo aqui, com em torno de 35% das sementes feitas no estado saem dessa nossa região. São 8 sementeiros que atuam por aqui, então é uma região que realmente produz bastante. Hoje a gente está numa região que de 70 mil hectares de área irrigada no estado, aqui a região contempla com em torno de 20 mil hectares de irrigação. Então temos muitas coisas boas, né, para mostrar e para passar para as lideranças, a fim de que eles também nos enxerguem e tragam alguma coisa de bom para nós. Que sensibilizem, né, e atendam às reivindicações da região, porque são reivindicações extremamente importantes que vai facilitar muito a vida de todos aqui, né, Arno? Sim, uma região que tem acessos difíceis, né? Nossas estradas são longas. Palmeira a Juricaba são 80 quilômetros de estrada de chão,
que todos os dias a gente vê aí caminhões atolados, caminhões de leite estragando cargas. Então, isso são algumas coisas que a gente sempre ouviu governos e todo mundo falar na questão do êxodo rural, né, Marcelo? E aí você, em contrapartida, vê que a pessoa que está morando no campo não tem condições nem de ir e vir, que é um direito do cidadão, e aí o pessoal pede então para que se fique morando no campo e a gente fica sem argumentos para pedir para um jovem que fique, que é o caso de às vezes nós aqui mesmo não temos sinal de internet, não temos nem sinal de celular em muitos momentos, e a gente tem que tocar e conduzir a vida dessa forma. Então são coisas pequenas, mas fazem a diferença para nós também. Martiniano Costa Weber, eu com os dois Costa Weber aqui, né, o Martiniano e o Arno, faltou a Ana Lúcia, mas então de parabéns aí pelo belo evento, importante evento que aconteceu aqui, Martiniano, presença do governo gaúcho aqui, e os holofotes todos voltados aqui para a linha Pontão dos Buenos, onde está a Sementes Costa Weber. Boa tarde. Bom, hoje nós conseguimos desburocratizar o governo e trazer ele para o interior. Eu acho que isso foi uma coisa importantíssima para a gente, trazer com que os políticos entendam como que é a produção rural. Como é difícil você fazer uma produção rural sem estrutura, né? Sem estrutura de estradas, né? E sem gente qualificada, porque se nós deixar essa geração que está no interior ainda ir embora, quem é que vai fazer agricultura no futuro? Então a nossa preocupação desde o Clube Amigos da Terra de Palmeiras, entre que se fala nas reuniões, é quem que vai ser o próximo produtor, qual é a geração que vai estar, né? Se não tiver as condições, como o Arno falou antes aí, ninguém fica no interior. Então nós precisamos melhorar as estradas. As estradas hoje, para chegar em qualquer propriedade dessa região, você tem um custo altíssimo de pneu, de carro, tanto que o pessoal da 0 Hora, quando veio fazer a primeira reportagem, ficou 2 vezes na estrada, com 2 pneus cortados. Então, às vezes as pessoas dizem, por que o produtor anda de caminhoneta? Porque a caminhoneta é o único meio de transporte que aguenta essas estradas de chão, né? Não é as pessoas acham que isso seja por uma grandeza ou por... Não, é o veículo de transporte que você consegue... Que aguenta as nossas estradas. Então, eu acho que foi para a região, esse dia, ele marca uma nova virada da região, onde a região começa a entender a parte do governo também. Que não é só o governo que talvez não enxerga a nossa região, mas nós também nunca fomos mostrados ao governo, né? Então acho que tudo que hoje foi apresentado ao governo do estado pode começar a mostrar os dados de produção, dados de arrecadação, dados de sementes que são produzidas nessa região, dados da quantidade de área irrigada, o quanto isso é importante, né? A projeção, como o Alisson Minelli falou, Paulo Minelli falou, sobre a projeção futura da terceira safra, né? Ou seria a segunda, talvez. Mas isso, ontem, quando a gente viajava com ele aí pelo interior, aqui olhando as fazendas, ele estava encantado. Ele disse, isso aqui é melhor que os Estados Unidos. Essas regiões todas do Rio Grande do Sul são melhor porque tem clima e condição, tem sol e tem tempo para fazer 3 safras. O que falta? Está faltando apenas as empresas diminuir o ciclo do milho um pouquinho e diminuir o ciclo da soja também. Com certeza teremos 3 safras nessa região do estado. Que beleza, hein? E uma infraestrutura boa, daí ninguém segura, né, Martinho? Positivo, eu acho que para nós continuar sendo, para nós ser novamente o nosso Rio Grande do Sul, o celeiro de produção que foi, nós precisamos de infraestrutura melhor. Eu acho que isso é importantíssimo. Ok, Cláudio de Jesus, presidente da Apromilho, Associação de Produtores de Milho do Rio Grande do Sul. Momento especial, único, Cláudio, mais um baita de um evento aí, só com elogios ali. Parabéns para a Apromilho, hein? Olha, eu acho que o parabéns não é só para a Apromilho, mas todos aqueles que se envolveram. Eu acho que aqui a propriedade, quando a propriedade aceita um convite, e a prefeitura são peças fundamentais para tu fazer um grande evento. E como a família tem uma experiência, de dia de campo, reunir produtores, isso ajuda muito. Porque a Apromilho não tem estrutura, ela tem ideias, ela vende ideias. E você trazer um governador no interior do município, eu acho que é muito estratégico isso e muito importante. Porque tem vários prefeitos que nunca conseguiram levar um governador no seu município. E nós montamos uma estratégia, tanto estadual como nacional, de trazer lideranças que possam ajudar a região.
E Condor deu a resposta para isso. Condor hoje é um polo de tecnologia de armazenagem e secagem, é um polo de irrigação, é um polo de produção de semente. E o problema maior que a gente sentiu hoje aqui e o destaque da conversa das lideranças foi a questão de logística. O que muda com a logística melhor? O produto chega mais fácil no mercado, o produto compete melhor, viabiliza as pessoas morar no meio rural, que não muda. Eu gostaria que todo o meio rural do Rio Grande do Sul fosse asfaltado. Não precisa ter uma pista grande, mas uma pista que dê condições, que nem a Europa, que nem os Estados Unidos, onde a evolução é favorável. E para nós, eu acho que o Alisson Paulinelli, como a gente conhece, ele domina, ele conhece os mercados mundiais, e eu tenho certeza, a gente conversou e ele cobrou alguma coisa, ele vai ajudar muito essa região. Eu acho que essa região aqui sensibilizou muito bem, principalmente a família, sensibilizou muito bem. Ontem ele me ligou 1h30 da manhã, eu já estava dormindo, saímos daqui, para me contar coisas que estavam mexendo com ele, compartilhando com ele. E hoje eu sei que ele tem relações muito fortes com bancos internacionais, com empresas compradoras de soja mundiais, e com certeza eu acho que vai ajudar a melhorar essa logística aqui dessa região. Eu acho que todas as regiões do Rio Grande do Sul estão com deficiência, mas aqui me parece que é estratégico para o Rio Grande do Sul. Muito bem destacado pelo Arno Martiano, o potencial que essa região tem aqui. Pois é, o Arno falou em 35% da semente produzida no Rio Grande do Sul está aqui na região, né? Então isso é estratégico, é fundamental, né? O Rio Grande do Sul sempre será um polo produtor de sementes devido ao clima que se tem, né? Nós sabemos que produzir semente no centro-oeste é mais difícil, mais complicado. E eu fico feliz porque a família aqui absorveu isso, soube entender o mercado e certamente está produzindo sementes de qualidade. Pois é. Se quiser aqui daqui a uns anos, eles vão estar produzindo semente de feijão preto, de repente de milho, né, com convênio aí com uma empresa que tem genética para isso, né? Porque potencial eles têm aqui, né? Porque deu para sentir aqui que vontade e potencial eles têm aqui, capacidade. É verdade. Foi um show rural aqui, né? 2 dias de muita informação, muito conhecimento. Hoje a presença de um grande público aí, mais de 500 pessoas estiveram aqui. Governador, ex-ministro. Fechou com chave de ouro, Cláudio. Exatamente. Agora uma chuva para brindar tudo isso. A chuva esperou o evento acontecer, né? E aí brindou os produtores para fazer uma boa colheita de soja. 600. Mas a gente fica gratificado com isso. Com certeza a presença do Paulinelli, do governador, lideranças que tiveram aqui. O Paulinelli vai falar para o mundo o que aconteceu aqui. Ele é um conselheiro da ONU, da FAO, ele tem acesso a esses órgãos internacionais. Eu te dou certeza que o mundo vai saber o que está acontecendo aqui. E coisas importantes, eu dava uma entrevista esses dias para um AgroLink e eles me diziam que a informação que estava acontecendo aqui estava girando na Bolsa de Cereais de Chicago. O porquê disso? Porque eles queriam saber quanto de milho o Rio Grande do Sul ia colher. Aí eu perguntei, mas o que interessa isso para o mercado internacional? Não, o Rio Grande do Sul é o 4º estado maior produtor de milho do Brasil. E o Brasil hoje é o 2º maior exportador de milho do mundo. Para não dizer o maior, porque os Estados Unidos exportou 30 milhões de toneladas e o Brasil 29. Com certeza o Brasil, aquilo que o Paulinelli falava ontem, hoje, é a menina que todo mundo está olhando. O Brasil hoje é a menina bonita. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. E aqui a propriedade deu essa resposta, a prefeitura deu essa resposta. E fundamental é o trabalho de vocês. Sem a imprensa ninguém fica sabendo o que está acontecendo. A imprensa é fundamental nesse processo. Tá bom, Cláudio. O Arno retificou aqui que são 600 pessoas presentes hoje aqui na abertura oficial da Colheita do Milho. E ontem à noite também uma baita de uma palestra do Paulinelli com um grande público. A próxima abertura, Cláudio, ano que vem vai ser aonde? A próxima definida, nós recebemos um pedido hoje de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. A gente quer... a estratégia da Promilha é nunca repetir no mesmo local. Que nós entendemos que a cadeia do milho ela domina muitos municípios do Rio Grande do Sul. E nós temos que mostrar isso. A função é mostrar isso. Assim que nem foi feito hoje aqui. A questão de público que tu falou, eu vou falar da qualidade do público que estava aqui. Eu notei aqui pessoas de liderança a nível de Brasília, lideranças a nível de Estado aqui,
eu até tive isso no meu pronunciamento, falei do cara que comanda a cadeia suína no Rio Grande do Sul, estava aqui. Então a qualidade das pessoas que estavam aqui que é importante. E com certeza aqui foi um grande acontecimento que forma a opinião de pessoas. A qualidade aqui foi gerada para formar a opinião de pessoas. É isso que nós precisamos para poder evoluir. Ok, agradecemos aqui ao Cláudio de Jesus, presidente da Promílio, Martiniano Costa Beber, ao Arno Costa Beber, que são da organização desse evento, que com certeza, né, Cláudio, vai deixar saudades aí a todo mundo. Um grande evento nesse início de 2016. Conversamos aqui na Voz do Campo com o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Hernani Polo. Esse momento importante, secretário, da abertura de mais uma colheita do milho, mais uma safra do milho no Rio Grande do Sul e uma safra com grande produção. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da Voz do Campo. Alegria novamente estar aqui no programa. Num momento importante onde se consolida e nós estamos celebrando a colheita, a abertura oficial da colheita do milho, com uma perspectiva positiva de produtividade, né? Felizmente o tempo correu de forma satisfatória. Claro que esse equilíbrio muitas vezes da produção ele não é fácil, porque o milho teve chuvas que deu uma produtividade satisfatória. Já para o arroz, você acompanha, né, Marcelo? O excesso de chuvas prejudicou a cultura. Então, realmente, a produção agropecuária ela enfrenta muitas dificuldades, especialmente as climáticas, né? Mas especialmente a cultura do milho sofreu algumas, em função da geada no início do plantio, né, alguns prejuízos, mas estamos aí com uma boa produtividade, uma boa perspectiva, e isso é importante porque estimula os produtores. O milho, além do resultado da produção do grão, que é fundamental para os suínos, para aves, para leite, né, para o próprio confinamento da pecuária de corte, que começa a também intensificar aqui no estado, a cultura cumpre um papel importante do ponto de vista técnico na rotação de cultura, né, no melhoramento do solo. Então, realmente a cultura do milho ela é essencial, né? O ideal era que nós tivéssemos 1/3 da área de milho, isso ainda está muito aquém. É uma questão de renda, né? A renda e o risco, né? Porque o produtor, claro que quem não tem irrigação fica muito mais temeroso, porque o milho, se pegar o sol naqueles determinados dias necessários aí e de você ter chuva e não tem, você acaba perdendo praticamente toda a produção. Então realmente isso tira um pouco o ânimo e o estímulo dos produtores, mas realmente é um desafio que a gente precisa trabalhar. Inclusive nós, essa semana eu tive uma reunião com a Embrapa, né, em tentar desenvolver cultivares de ciclos mais curtos, mais precoces, para tentar na safrinha poder plantar o milho. Tipo o Paraná faz? Tipo o Paraná faz. Eu acho que é possível, claro que tem que mexer no zoneamento agroclimático, porque o zoneamento aqui ele não permite o plantio do milho em fevereiro, por exemplo. Aí o agricultor não tem o financiamento e não tem a cobertura de seguro. Então nós precisamos mexer no zoneamento. Já tem cultivares de ciclo mais precoce. Eu falei com o Denardinho, a semana da Embrapa Passo Fundo, e ele já teve no Paraná, inclusive, buscando essas possibilidades. Então acho que a gente tem que trabalhar isso, porque, né, volto a dizer, o milho ele cumpre um papel fundamental na rotação de culturas, no melhoramento do solo, porque tem um sistema radicular, né, muito mais amplo, mais consistente do que a soja, né? E esse sistema radicular, que demora aí quase 2 anos para o apodrecimento da raiz do milho, ele fica sendo como um vetor para água. Para infiltrar água. A água e os micronutrientes do solo também, eles acabam se aproveitando dessa situação. Já a raiz da soja, em alguns meses, ela já apodrece. A importância da cultura do milho para a infiltração de água no solo, que é um grande problema atual, né? Porque, Marcelo, você vem acompanhando toda a evolução e aí a implantação do plantio direto ao longo desses últimos anos. Se você não tiver uma rotação de culturas no plantio direto com o milho, o solo acaba compactando. E compactando, você tem menos infiltração de água, né? Então, claro, em áreas irrigadas, muitas vezes até você não sente muito isso, mas áreas que não têm irrigação, quando o solo infiltra menos água, muitas vezes uma semana, 10 dias de sol, acaba sendo uma seca, você acaba tendo muitos prejuízos. Então, nesse aspecto, o milho cumpre um papel fundamental, né, necessário, né, isso dito por técnicos, por especialistas que conhecem exatamente, né, a importância do milho no processo de rotação de culturas. Secretário, Água e Solos, que é um programa novo da Secretaria de Agricultura, que é muito importante, o próprio plantio direto está sofrendo com isso aí, o produtor precisa de uma orientação técnica boa.
é um programa que vem de encontro à necessidade do agro no Rio Grande. Nós, o ano passado, aproveitando o Ano Internacional do Solo, Gesiel, nós criamos esse programa, né, que a Emater executa junto com a Embrapa, e nós, da Secretaria da Agricultura, estamos na coordenação, exatamente com o objetivo de levar a informação, disponibilizar e compartilhar com os produtores a importância do cuidado com o solo. A gente tem máquinas, tem equipamentos, tem tecnologias em cultivares que são importantes para a produção, mas o cuidado com o solo ele é primordial. E muitas vezes uma erosão que acaba acontecendo até pelo manejo não adequado, não correto, ele acaba levando aquela camada de solo fértil que demora muitas vezes décadas para o agricultor recuperar. Então o processo, o sistema de plantio direto implantado na propriedade, ele é fundamental, né? E aí nesse contexto vem a rotação de culturas, né, com a cultura do milho. O Busanello de São Luís Gonzaga, que tu conhece, que participa do programa seguidamente, tem nos auxiliado muito, assim como muitos técnicos, em boas práticas de manejo, porque muitas vezes o cuidado com o solo não é nem recurso financeiro do produtor. Mas o manejo, é a gestão técnica. Exatamente, é você plantar em nível, né? Lamentavelmente, muitas vezes o produtor acaba plantando morro acima, morro abaixo. Quer dizer, isso é um estímulo à erosão. Então você tem que, nem que demore um pouco mais, às vezes o plantio demora um tempo mais, mas você plantar em nível é importante, né? Essas boas práticas de você aplicar na propriedade vão fazer com que nós tenhamos mais água infiltrada no solo e, consequentemente, isso vai gerar um resultado de maior produtividade. Porque o desafio, né, semana passada eu conversava com o Antônio Sartori, né, o que nós precisamos e qual é o desafio nosso. A gente até pode ampliar um pouco a área, mas já estamos praticamente com isso limitado. É crescer de forma vertical, é crescer em produtividade, né, é ampliar a produtividade por hectare. E isso passa necessariamente por um cuidado e por um melhoramento do solo. E o milho é um exemplo, né? Tinha 2 milhões de hectares, baixou para 800 mil hectares e continua com a produtividade, é a mesma coisa, né? Exatamente. O que superou a diminuição da área foi o aumento de produtividade. Então você imagina, se nós tivéssemos mantido a área que se plantava no passado com esses índices de produtividade, nós teríamos milho para atender toda a demanda nossa local aqui do Rio Grande do Sul e até exportar, né? E além disso, o fator fundamental é a rotação. Hoje nós estamos aí com aproximadamente 15% da área com milho, quando na verdade deveria ser em torno de 30%, 33%, um terço da área. Então a gente está muito aquém ainda, né, da quantidade ideal. Claro que aí, Marcelo, entra aquele fator que você colocou, o risco do produtor. Ele acaba analisando o risco exatamente do fator climático. A irrigação, ela é, sem dúvida, para o milho um mecanismo importante. Nesse sentido, Marcelo, e quando nós tiver com o trabalho pronto, até eu vou te chamar para a gente compartilhar. O ano passado, em julho, nós começamos um trabalho, Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, com a Ana Pellini, Farsul, FETAG e FECOAGRO. Os técnicos dessas entidades com os técnicos do meio ambiente e da Secretaria da Agricultura. Para desburocratizar. Desburocratizar. Nós queremos tentar fazer com que a gente consiga, por exemplo, armazenar água em APP. Porque hoje não pode. Hoje não pode. Então hoje o produtor tem muita restrição para armazenar água. E isso está sendo construído lá, está se encaminhando. Eu acredito que a gente vai ter uma boa melhora na condição de armazenagem de água. E mais, hoje, o licenciamento, como é que funciona? Você vai botar um pivô, tu tem que licenciar o torga de água e depois tu tem que licenciar o pivô, o equipamento de irrigação. Sim. Nós estamos buscando agora, nesse trabalho, retirar a necessidade do licenciamento do equipamento. O produtor licencia o uso da água, pode fazer a irrigação. Não tem a necessidade de um segundo licenciamento, né? Isso também vai dar mais celeridade, vai dar mais agilidade no processo para que a gente possa ampliar a área irrigada aqui no estado, e isso também é garantia de maior produção de alimentos. Secretário Hernani, falando regionalmente agora do RS 514, que não compete à Secretaria da Agricultura, mas que o senhor conhece muito bem essa luta dessa região extremamente produtora, que é entre Palmeira e a Juricaba, e o senhor está empenhado em ajudar esta região na realização dessa obra. Sem dúvida, ela não está ligada direto a nós, mas está indiretamente muito ligada, porque o escoamento da produção hoje, Marcelo, ela depende de estradas, né? Que aliás hoje nós temos dificuldades, inclusive, de conservação e manutenção de muitas estradas pavimentadas, né? Então isso é uma realidade. A situação financeira do estado está posta,
Mas claro que nós não podemos parar, nós precisamos trabalhar, e o Gesiel acompanha isso há muito tempo, né? Não é uma coisa nova, é uma coisa já de muitas décadas, de trabalharmos a elaboração dos estudos, do projeto, darmos os passos para que um dia a gente consiga realizar essa obra, né? Que é uma obra já projetada há muitos anos, que não aconteceu e que está localizada em uma região altamente produtora. Então a gente, obviamente, tem que ter muito cuidado para não criar falsa expectativa, porque sabe da realidade, mas nós, por outro lado, não podemos cruzar os braços e ficar parado, porque esperamos que um dia essa situação do Estado, ela mude e ela melhore. E em isso acontecendo, essas obras, não só a 514, tem outras também no Estado, mas especificamente essa, precisam avançar. Eu acho que a sinalização dos produtores em fazer uma parceria para o estudo, para o projeto, já é um avanço, né? E eu acho que nós temos que copiar o exemplo que aconteceu lá no Mato Grosso, né, com o governador Blairo Maggi, onde que os produtores se uniram e que por essa união foi possível avançar e a gente poder somar forças, né, e avançar nessas obras de infraestrutura que são extremamente importantes para o desenvolvimento da região. Ok, tá bom, secretário. Obrigado pela atenção com a Voz do Campo. Um abraço, sucesso, bom ano. Muito obrigado. Eu agradeço, Marcelo, a oportunidade. Mais uma vez, cumprimentar pelo trabalho. A gente vem acompanhando. É importante essa divulgação dos eventos, dos encontros. Eu não sei se vai estar na semana próxima na abertura da Colheita do Arroz, né, lá no município do Alegrete. Nós já te convido no início, dia 4 de março, nós estaremos fazendo a abertura da colheita das oliveiras lá no município de Barra do Ribeiro, também uma cultura que acaba, inclusive na própria região aqui, já começando, né, algumas áreas. E arroz e partir para outra alternativa? É uma alternativa que em muitas áreas, principalmente da fronteira, você não pode usar para lavoura. Você pode inclusive consorciar com a pecuária, com a ovinocultura e pode produzir uma outra alternativa que é, né, a produção de oliveiras, que tem um clima e um solo bem favorável para nós aqui no estado. Então a diversidade de produtividade é grande aqui, de produção é grande aqui no estado, né? A gente sem dúvida também reconhece esse esforço feito pelo trabalho, pela divulgação, pela Voz do Campo, né, em levar o debate, em trazer a discussão, e exatamente isso também contribui para que a gente possa melhorar a nossa produção agropecuária gaúcha. Ok, secretário Hernani Polo, da Agricultura do Rio Grande do Sul, aqui na Voz do Campo. Gesiel Serra, momento especial em que aconteceu a abertura do Colheita do Milho, mas também a RS 514 na pauta, junto com o governo do estado, com o presidente da Assembleia, com secretários importantes, Gesiel. Marcelo, acho que o secretário resumiu tudo aqui, né, na sua explanação, a importância que tem o agronegócio para o Rio Grande do Sul, né? E eu acho que no momento que o Hernani pilota, né, isso que é importante para o estado, que é a infraestrutura, né? E nós temos que ser realistas, assim como ele foi, o governador foi, nós temos que começarmos devagar. Eu acho que sensibilizamos, né, Hernani, o governador, foi sensibilizado o governador, pelos apoios, inclusive, do ex-ministro Paulinelli, né? Eu saio muito feliz daqui pela essa luta que nós, já desde quando o Hernani, inclusive, ajudava o Jerônimo, e depois ficou deputado estadual, e agora assumindo a pasta da agricultura, acho que é extremamente importante. Veio conhecer uma realidade, o governador viu em loco a importância disso, né? E nós damos um salto, Marcelo. Agora trabalhar no projeto, que é importante, depois trabalhar no orçamento, que daí o Hernani falou, temos que dar um tempo para o estado, até lá eu acho que as coisas melhoram, a esperança é que isso melhore. E com certeza nós vamos estar unidos, os municípios, os produtores, né? A Assembleia Legislativa, a própria deputada presidente, né, empenhou o apoio de toda a Assembleia Legislativa, né? Então é importante, eu acho que a vinda. Está aqui o Cláudio de Jesus, que é um grande amigo e produtor lá na região de Juí, e Joia, né? Agora ele é joiense, produtor na Joia. E a importância da abertura da safra do milho aqui na nossa região. Isso tem um significado, Cláudio, extremamente importante. Pela nossa luta, pela importância da produção desta região, que o secretário aqui colocou, e o que o presidente Cláudio de Jesus propôs ao governo, secretário, de nós sentar, né, todas as cadeias, e o governo, acho que é aí que o secretário pode coordenar isso, uma agenda de desenvolvimento do estado, agregar valor, nós agregarmos valor à nossa produção. Com certeza
nós vamos dar um grande salto de qualidade no Rio Grande do Sul e isso vai trazer dividendo para os produtores, para os municípios e também, inclusive, para o governo. Secretário Hernani, voltando ao secretário, uma pergunta política um pouco. O senhor está bem relacionado com o governo do estado, com o governador, a pessoa do governador. O Rio Grande do Sul vai ter condições de avançar agora? Ele é extrema dificuldade do Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, todos os gaúchos sabem. Mas ele vai conseguir dar um avanço, dar uma melhorada nos recursos, infraestrutura, tudo isso? Que informação que o senhor teria? Na verdade, a situação econômica do estado hoje é de dificuldade, como você falou, e com limitações, inclusive, para a própria folha de pagamentos. Então, isso tira qualquer perspectiva de investimento. O que está se trabalhando é na busca do aumento, obviamente, de ampliar a arrecadação e ter uma margem de busca de financiamentos para investimentos nessas áreas, principalmente de infraestrutura. Isso se trabalhou ano passado, o encaminhamento de projetos, para que quando o Estado tiver uma capacidade de endividamento, se busque recursos, principalmente para áreas como infraestrutura. Nós vivemos um problema bastante crônico e sério na segurança, né? Ainda, felizmente, a agricultura, né, Marcelo, ela anda, a gente tendo um bom clima, os agricultores têm feito um grande esforço, ela vai andando, mas tem áreas que dependem da ação do Estado. Mais sensíveis, segurança, a infraestrutura, né, a saúde, a educação. Então o esforço do governador Sartori, da equipe de governo, é exatamente em buscar fazer essa travessia, que é difícil, dolorida, mas que a gente tenha e cria uma expectativa futura, né, de poder ter investimentos, de poder pelo menos minimamente o Estado oferecer as condições básicas aí de infraestrutura e nessas áreas aí de segurança, saúde e educação. Claro que para isso o resultado da agricultura e da pecuária é fundamental, né? Então o esforço a gente tem feito nesse sentido de articular ações junto com entidades, com cooperativas, com sindicatos, né, de promover e potencializar cada vez mais a produção agrícola, a produção pecuária, né, para que o Estado também tenha uma capacidade econômica de retomar investimentos aí que são importantes. Ok. Secretário da Agricultura, Hernani Polo, aqui na Voz do Campo. Chegando aqui na Voz do Campo, deputado Luiz Carlos Reise. Boa tarde, deputado. Começando 2016, o senhor não tinha ainda vindo na Voz do Campo ainda, mas o ano já está intenso. Já. Aproveitando, estamos hoje aqui na abertura da colheita do milho, parabenizar a Condor, Panambi, toda a região, Cotripal, né, que tem parte da assistência de toda a região aqui, do trabalho que faz, o Almir, guerreiro de sempre, o Telmo. E ontem, nós, na quinta-feira, fizemos uma reunião em Brasília, um assunto que interessava, o Paulinho Pires estava aqui agora, e esteve representado o Paulinho, né, lá em Brasília, onde nós juntamos a FECOAGRO, daqui do Rio Grande do Sul, a OCEPAR do Paraná e também a FAEP, a Federação de Agricultura do Paraná, discutindo lá no Ministério da Agricultura os encaminhamentos para o trigo desse ano. O Paraná já começa a plantar na próxima semana, praticamente, no início de março, o Paraná já planta trigo. E nós, em abril, já começamos a plantar o trigo também, e ainda não houve o anúncio do preço mínimo, não houve anúncio dos mecanismos de financiamento, não houve anúncio das regras. Então, isso que nós fomos ontem, né, com a representação das cooperativas gaúchas e do Paraná, e mais a Federação de Agricultura do Paraná esteve presente conosco ontem, discutindo a questão do preço mínimo. Então, o ano passado estava em 583 e está se buscando um preço de 641 para o tipo pão, né? Fala-se também, um outro ponto que a gente estava buscando é o seguro agrícola. Temos um problema, né, com relação ao seguro, que eles, esse ano passado, teve 90 milhões de recurso para subvenção ao prêmio e a gente está pedindo um pouco mais para 2016. Além disso, o governo quer reduzir a participação do governo. O ano passado ele cobria 70% do custo. Esse ano ele está querendo ofereceu 45%. E nós insistimos ontem e que tenha 70% da subvenção. Então, a outra questão é especificamente a questão do seguro para o trigo, né? E tem também o Proagro. O Proagro, lá de São Luís Gonzaga, o pessoal nos reclamava que hoje tem gente já com 2 Proagro. E com isso praticamente afugenta, né, Almir, que ele possa fazer o financiamento com o Proagro. Não tem muita gente que está fazendo o financiamento do trigo. Então são algumas das questões que nós discutimos ontem, o próprio financiamento, conversava agora com o gerente do Banco do Brasil de Panambi, onde eles dizem que as regras, inclusive nesse momento, são poucas regras, né? Panambi não, de Palmeira das Missões, que está presente aqui. Então o importante é que a gente foi fazer essa discussão
para que a gente possa, né, dar esse sinal aos produtores que no mês de abril vão jogar semente na terra. Inclusive uma discussão que as cooperativas estão liderando, até a semana passada o Paulinho, com o corpo técnico das cooperativas e a direção das cooperativas, a discussão até de uma nova estratégia, Almir? Porque aqui nós fomos praticamente orientados, e o pessoal era orientado ao trigo-pão. E parece que o pessoal está querendo partir agora para o trigo mais o branco. Fazer um zoneamento, porque algumas está na segregação também, né? Na segregação. Não só essa questão do preço também. Então essas questões que nós fomos discutir ontem, né, para que a gente possa ter um anúncio, e nós estamos cobrando da ministra Cátia uma posição, porque afinal alguém já começa a plantar logo depois de amanhã e não tem regras ainda. Então essa questão nós discutimos, e até uma política de mais longo prazo, mas especificamente até tu podia explicar melhor a questão das variedades, pelo alcance que tem a Voz do Campo hoje, né? O que está se buscando e a orientação que tem que ser passada para os produtores. Você que domina essa questão, é importante dos tipos de brando, pão, sei lá, né? Para que os produtores estejam orientados nesse zoneamento e na segregação que é falada aqui, que a gente possa dar esse norte, né, para os produtores. Então a cobrança que nós fizemos ontem foi essa questão, né, de discutirmos essa situação para os produtores de trigo que começam a plantar logo daqui a alguns dias. Os moinhos acenaram há algum tempo para o produtor que se ele plantasse o trigo-pão, que é um tipo mais nobre, ele ganharia em preço. Mas não aconteceu isso não, Marcelo. O que acontece é o seguinte: quando chega esse trigo no moinho, como ele tem uma... Misturado. Não, ele pode chegar o trigo-pão segregado, pão, só que ele tem uma série de critérios. Ele vai passar por uma análise e ele vai acabar sendo desvalorizado porque em um dos critérios ele não atingiu o número necessário. No Rio Grande do Sul nós temos poucas regiões que têm vocação geográfica por o trigo-pão, porque o trigo-pão é uma variedade mais do frio. Então, nesta região, por exemplo, que nós estamos aqui de Condor, ele já não consegue atingir todos os dados de critério necessário para ser pão. Então, o produtor planta o pão, mas não consegue o valor do pão no mercado. O que a FECOAGRO está pensando é justamente mudar de estratégia, zonear o Rio Grande do Sul de modo a identificar qual é a variedade mais apropriada para aquela região. A região da Serra, Lagoa Vermelha, Vacaria, pode continuar plantando trigo-pão, eles têm solo, eles têm clima para isso. Nesta região aqui, por exemplo, já não é mais, já é um trigo brando. E aí nós ganhamos no valor desse trigo, que ele vai estar adequado à região. E o custo é mais barato. O custo é mais barato. O custo de produção é mais barato. Exatamente. André, aliás, deixa eu lhe apresentar, deputado Reis, o novo mapa da Voz do Campo aí com rádio no Paraná e Roraima, viu? Esse é o novo mapa da Voz do Campo, estamos avançando. Tá bom. Marco e deputado Reis, sábado passado eu estava no show rural Copavel em Cascavel e fiquei alarmado com um dado referente ao trigo. O estoque do governo armazenado é 15 mil toneladas de trigo e o estoque da Copavel de Cascavel é 150 mil toneladas. O governo está preocupado com o trigo, deputado? Não, o governo não está preocupado com o trigo. Se tivesse preocupado, já tinha lançado os mecanismos, inclusive estímulo. E que nós não vimos ontem a pressão que as cooperativas do Rio Grande do Sul e do Paraná estivemos fazendo junto conosco ontem, foi justamente para que anunciem medidas de estímulo, né? Não é questão de estoque, até tomara que nem tenha estoque para não nos atrapalhar. Essa é uma questão, que o mercado flua normalmente. Mas é uma questão de segurança alimentar, né? É uma segurança alimentar, mas não adianta, tem que garantir preço. Garantir preço, seguro agrícola que nós precisamos e as regras de financiamento e as questões da comercialização que são muito importantes para nós. Exatamente, até porque, Marcelo, o trigo é uma cultura de alto risco. O produtor ele vai colocar a cultura no solo sem saber o que ele pode colher, porque pode vir uma geada, pode vir um excesso de chuva como aconteceu no ano passado e se perde. E se não tiver política de governo de garantia de preço, de seguro agrícola, como o deputado está falando, o agricultor naturalmente ele vai proteger o seu negócio, ele vai reduzir a produção. E ora, se o produtor reduz a sua produção, a cadeia não gira, a riqueza não é gerada. Então, é interesse do próprio governo dar essas garantias para o produtor, criar políticas consistentes o suficiente para que o produtor se sinta seguro de investir, de arriscar nessa cultura. Marcelo, é importante que o Marco
A FECOAGRO apresentou um dado ontem, dos últimos 3, 4 anos, o dinheiro que o produtor está ganhando na soja, ele está perdendo no trigo. Então veja, que estímulo eu tenho se eu tiro, ganho dinheiro de um lado e entrego esse dinheiro no outro lado com o trigo. Então isso que nós vamos cobrar. E, o gráfico, e aí imagina se ele não ganha no soja. Ok, aí está pior, entendeu? Num ano que dá perda na soja, se ele já perdeu no trigo, como é que ele vai continuar fazendo sua lavoura? Deputado Luiz Carlos, bom, do trigo era isso, né? Tem uma questão importante que nós vemos abordando aqui na Voz do Campo e delicada, que é a questão da lei, que está em discussão no Congresso, a Lei de Proteção de Cultivares, novas alterações. Que informações o senhor teria a passar, porque é um assunto extremamente importante? A última reunião da comissão, quando queriam votar o relatório, né, do deputado Nilson Leitão, nós conseguimos suspender a sessão, pedir vistas do projeto dele e aquele projeto parou. Para que nós, quando retomássemos agora, em fevereiro, março, nós retomássemos essa questão. Então, já tem mais ou menos um consenso, que nós não tínhamos um consenso. Nós trabalhamos com a CNA, a Farsul, por exemplo, e a CNA, com todas as federações, as AproSojas do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, a ProSoja Nacional hoje tem uma posição mais ou menos firmada, de que daqui a pouco, Marcelo, é importante nós deixarmos o projeto como está e não fazermos alteração. Certo? Então essa é uma das questões que se discute e nós vamos voltar nos próximos dias, né, a discutir essa questão lá em Brasília. Mas já se formou um consenso que não existia. Se você me perguntar lá para agosto, setembro do ano passado, nós ainda não tínhamos um consenso das entidades, de quem? Das entidades que representam os produtores rurais. Okay? Sim. Hoje nós temos um consenso e do próprio Ministério da Agricultura, que é melhor deixar o projeto como está, essa regra, e não fazermos alteração. Então, nessa discussão, nós vamos voltar à discussão para que a gente possa... existia o interesse de um grupo que tinha interesse na modificação, logicamente, para interesse deles. Agora, os produtores rurais, e a gente conseguiu uniformizar, porque no início, quando a gente fazia isso, o próprio Mato Grosso não tinha essa posição. Hoje, o Mato Grosso é fechado. A Federação de Agricultura, a ProSoja do Mato Grosso e a Abrapa do Mato Grosso. Então, os produtores de algodão, de soja, de milho do Mato Grosso estão fechados, que não tinham essa posição. Veja, Mato Grosso que hoje é praticamente o maior produtor do Brasil, certo? Então hoje a gente conseguiu uniformizar das federações de agricultura, das próprias AproSojas que lideraram esse movimento. As cooperativas não têm uma grande participação nesse momento, nas discussões que nós tivemos lá. Então está mais ou menos uniformizado e a gente quer voltar agora, né, semana que vem ou na outra semana, voltarmos a discutir essa questão, Marcelo. Ok? Deputado, semana que vem, abertura da colheita do arroz. O arrozeiro também sofre, está enfrentando dificuldade. Ontem nós fizemos de manhã uma reunião sobre o arroz, né, que vai ser discutida a semana que vem. E nessa discussão, Marcelo, nós levantamos um problema que nós estamos falando agora do trigo e da soja, falando, se ele não colhe soja e o trigo que perdeu, mas o arroz, por exemplo, esse ano mais 155 mil hectares de perda. 155 mil, dos quais 40 mil hectares perda total. E 115 mil hectares que o IRGA levantou, né, a perda foi de 20, 30, 50 e até mais por cento. Então veja a dificuldade de gente, e esse era um dos pontos que nós já levamos o André Nassar em janeiro, dia 4 de janeiro ele esteve conosco em Uruguaiana, esteve conosco em Santa Maria, discutindo com o pessoal da Depressão Central e aqui da fronteira. Que um problema sério, o Almir, que é agrônomo, Almir, pode ter noção, e o problema é que são barragens que estão sobre o Rio Uruguai, por exemplo. As barragens de Itá, Machadinho, aqui para cima, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, prejudicando a lavoura de arroz de São Borja, de Itaqui, de Uruguaiana, e também as barragens que nós temos lá no Rio Jacuí. 5 barragens prejudicando toda a lavoura que tem no Jacuí. Só do Jacuí e do Rio Uruguai, nós temos mais de 90 mil hectares prejudicados. E fizemos ontem de manhã uma reunião no Ministério da Agricultura e ontem no final da tarde no Ministério de Minas e Energia, né, com o pessoal do Operador Nacional do Sistema que controla essas barragens. Estava a ANEEL, Ministério de Minas e Energia e o tal de ONS, okay? Para reclamar deles que eles não estão tendo um controle e um cuidado em liberar a água das barragens que está afetando as lavouras de arroz. Quer dizer, os produtores estão perdendo crédito junto ao Banco do Brasil e as enchentes são normais. A gente sabe o ano que dá enchente para quem planta na beira do rio, mas
hoje tem esse componente diferente, principalmente nessa região do Jacuí e todos os seus afluentes, e também do Rio Uruguai e os seus afluentes. Então essa discussão ontem, né, de pré-custeio, o pessoal está esperando muito, recursos para comercialização, renegociação desses passivos que os produtores têm, que nós discutimos ontem também no Ministério da Agricultura pela manhã e no final da tarde no Ministério de Minas e Energia. Deputado, eu vou fazer um intervalo comercial e depois eu quero saber do senhor da política, né? Vamos falar um pouquinho de política aqui na Voz do Campo, segura aí. Três Tentos. Há 20 anos iniciamos uma caminhada onde semeamos o respeito, a confiança e o amor pela agricultura. Em cada pedaço deste chão está o suor de homens e mulheres que acreditam na produção de alimentos. E juntos com a Três Tentos, produzem com mais qualidade e sustentabilidade. Uma relação que gera credibilidade, confiança e mostra, acima de tudo, o amor pela agricultura. Três Tentos, há 20 anos, semeando parceria com o homem do campo. As cultivares desenvolvidas. Espaço Cotrijal e as principais informações da sua cooperativa, segunda edição. Confira as ofertas especiais válidas para este sábado nos supermercados Cotrijal. Cerveja Brahma Latão, 473 ml por R$ 2,49, beba com moderação. Refrigerante Guaraná, 1,5 litro, Sarandi, R$ 1,78. Água mineral, 5 litros, Sarandi, por R$ 4,39. Costela bovina congelada, frigorífico Selbag, por R$ 8,99 o quilo. Costela suína congelada Adélia, o quilo por R$ 11,59. Estas e outras ofertas, só hoje, sábado, nos supermercados Cotrijal. A Cotrijal encerrou nesta semana um ciclo de reuniões de núcleo com o quadro social. O presidente da Cotrijal avalia as reuniões e comenta sobre o resultado obtido pela Cotrijal no exercício anterior. Encerramos hoje o ciclo de reuniões nos nossos núcleos, com uma presença muito expressiva aqui em Passo Fundo. A maior reunião de balanço que nós tivemos aqui em Passo Fundo foi na noite de hoje. Nós ficamos muito felizes porque, além de vir aqui mostrar os números positivos, o nosso quadro social democraticamente pôde fazer as indicações para essas eleições, reeleições, aprovou as obras de balanço e agora nós vamos, no dia da manhã, reunir a liderança para buscar todas as posições de todas as regiões para consolidar na Assembleia do dia 19, onde vamos sacramentar todas essas decisões tomadas pelo quadro social. Nós estamos felizes porque números positivos é fácil demonstrar. O desafio é mantê-los para o próximo ano agora. Mas nós estamos aí com uma equipe de gerentes muito qualificados, superintendência, nossos conselhos, a nossos colaboradores, nossa liderança. É um grupo, afinal, é um conjunto de pessoas que fazem a grandeza do cooperativa. Então nós somos realmente aqui muito felizes e tenho certeza que a cooperativa vai crescer com toda certeza ainda mais aqui. Aquele velho ditado, suba pela escada degrau por degrau que você não vai ter uma queda. Se você subir de elevador rapidamente, você pode cair com o elevador rapidamente. Então a Cotrijal vem subindo degrau por degrau, chegamos aqui, estamos consolidando, aumentando nosso trabalho, sabemos as dificuldades, sabemos que tem grandes desafios de mercado, mas isso faz parte do jogo. E nós queremos cada vez mais mostrar e dar segurança ao produtor. Espaço Cotrijal com as informações da cooperativa aqui no programa A Voz do Campo. E vendidos a clientes na Ásia, Oriente Médio, África do Norte, na Europa e América do Sul. A base de clientes da Lidera é composta de moleiros, trituradores de sementes oleaginosas, os produtores de alimentos compostos, os fabricantes de alimentos, bem como produtores de bioenergia e de energia e distribuidoras. Acesse o site www.nidera.com. Sementes Costa Beber.
Para atingir os seus objetivos, a empresa trabalha focada em estratégias que garantam sempre os melhores resultados, mantendo um padrão de excelência, com colaboradores treinados para oferecer aos seus clientes sementes com alto padrão de qualidade. A empresa possui uma unidade de beneficiamento de sementes completa, com equipamentos modernos que preservam a qualidade e minimizam os danos às sementes. Sementes Costa Beber, tecnologia traduzida em produtividade. Telefones 559118 5932, 559968 6565 ou 559987 6760. Nosso site www.sementescostabeber.com.br. Senar RS, programas de treinamento e cursos de capacitação profissional que aperfeiçoam e promovem a melhoria de renda. Palestras e cursos resultam em mais qualidade de vida. Procure o Sindicato Rural de sua região. Cada passo dado foi semente. Cada caminho trilhado, resultado. Nossa jornada é movimento. Ciclos que o tempo matura. Também somos planta desta terra. E enquanto o planeta girar, semearemos a vida juntos. Sementes Falcão, gerando qualidade sempre. Sul-Boro. O boro é um dos 7 nutrientes essenciais para todos os tipos de plantas. Sua aplicação é fundamental para a otimização do potencial produtivo das culturas, além de melhorar a qualidade das colheitas. Conheça os benefícios e a inovação tecnológica do novo produto da Sul-Boro, o Sul-Boro Plus. É uma forma de apresentação do boro com maior capacidade de retenção de água, tornando-o mais disponível ao vegetal e garantindo sua fixação à planta e à superfície do solo. Sul-Boro, aumentando a produtividade. Escritório em Porto Alegre. Telefone 51 3019 0895. Tovesi Corretora de Seguros. O seguro é a proteção do investimento do produtor. Protege o custo da lavoura e, em parte, da receita esperada com a colheita da safra. Tovesi Corretora de Seguros. Matriz em Porto Alegre. 51 3248 9347. Filial em Carazinho e Cruz Alta. É confiável e é daqui. Uma equipe com ousadia. Mitsubishi que é uma nação. Grupo Felite que é tradição. Essa é a Tradisul. Essa é a tradição. Grupo Felite do nosso Rio Grande. Venha para o mundo 4x4 da Mitsubishi. Venha para a Tradisul. Agricultura de um jeito que você nunca viu. Prepare-se, dia 1º, 2 e 3 de março é a segunda edição do Crop Show 300. Gestão, manejo, tecnologia, tudo isso e muito mais em um grande evento que reunirá homens e mulheres do campo no Centro Tecnológico da 300 em Santa Bárbara do Sul. Venha participar conosco deste grande show da agricultura. Nos dias 1º e 2 de março, o Crop Show recebe os produtores e no dia 3 de março é a vez da mulher do campo participar deste grande evento. Informe-se na unidade mais próxima, inscreva-se e participe. Crop Show 300, a agricultura, a energia que nos move. Tá bom, estamos de volta com a Voz do Campo, show agrícola de todo sábado, entre 8 e 10 da manhã, promovendo a discussão do agronegócio. São 400 programas, hoje é o programa de número 400,
mais de 350 mil quilômetros rodados para discutir o setor agropecuário, para promover o debate, para valorizar um setor importantíssimo para todo o Brasil, que, aliás, vem sustentando o país, vem mantendo o Brasil de pé, vem mantendo o Brasil forte, fazendo o Brasil ser forte. Esse é o setor agropecuário, é a agricultura e a pecuária do Brasil que está bombando nesse país, que está fazendo a sua parte, infelizmente, com muita dificuldade, com muito atrapalho de governos pelo Brasil afora, governos de municípios, de estados, da federação, principalmente, que ainda não estão dando valor real ao que é o produtor rural. Não estão dando valor à família do campo, que produz o nosso alimento de cada dia. Você que toma o seu café da manhã agora e está nos ouvindo, graças aos produtores rurais, que o leite está na mesa, que o café está aí, que o pão, que o queijo, que a margarina, que o salame, que o presunto, toda essa mesa farta que está aí, tem as mãos de produtores rurais da família do campo que produz o nosso alimento de cada dia. Olha a mensagem que eu recebo do Marcos Pullman, gerente de desenvolvimento tecnológico da Monsanto. Valeu, Marcos. Um abraço a você aí, ó. Olha o que ele diz. Que felicidade tomar um chimarrão e ouvir o teu programa, falando do plantio direto. Precisamos lembrar de fazer manejo pós-colheita e implantar uma cultura de inverno, aveia, trigo, cevada, centeio, para rotação de cultura. Rotação de cultura igual a conservação dos solos. Ô Marcos, vou te desafiar aí, nós temos que fazer um programa e você vira o programa para nós falarmos um pouco desse assunto aí do plantio direto, da rotação de cultura. Precisamos muito de trazer informação que gera valor na vida das pessoas, tá bom? Um abraço também ao meu amigo Josenildo Teixeira, estudante de agronomia, Natal, Rio Grande do Norte. Ô Josenildo, vai te preparando aí, porque outubro a Voz do Campo quer chegar a Natal, Rio Grande do Norte, viu? Para nós não tem limite a distância, tá? Tu vai articulando para nós aí os contatos, aí estaremos aí, se Deus quiser, no mês de outubro, na Exposição Agrícola de Natal, Rio Grande do Norte, no extremo norte do Brasil, tá bom? Um abraço ao Josenildo Teixeira, que está sempre ligado conosco lá em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, e a tantos amigos espalhados pelo Brasil afora. Se a sua propriedade rural ainda não tem o sinal de telefone celular e internet, a tecnologia que pode mudar muito a vida do homem do campo agora já é possível. A instaladora Júlio Rocha, de Júlio de Castilhos, possui as mais variadas soluções em tecnologia 2G, 3G e 4G para sítios, fazendas, pequenos povoados e uma infinidade de situações, onde esta tecnologia pode alcançar o objetivo do seu agronegócio, tirando você, produtor rural, do isolamento da informação, do preço do insumo, de produtos e ficando em dia com valores de produto por você cultivado e também acessando ou pagando suas contas através do seu smartphone. Tem em sua propriedade um sinal de celular e internet. Liga agora para a instaladora Júlio Rocha, Júlio de Castilhos, telefone 3271-3235, 3271-3235, ou então o celular 9984-2794. Instaladora Júlio Rocha. Franquetal Nutrição Vegetal, agora distribuída pela Forzária Agronegócios em todo o Rio Grande do Sul. Apresenta soluções para otimizar a sua pulverização e preservar o meio ambiente. Produtos para corrigir o pH da água, antiderivas de última geração com múltiplas funções, além de toda a linha de nutrição foliar para todas as culturas, inclusive o extrato de algas marinhas. Franquetal e Forzária Agronegócios, respeitando a natureza para garantir a sua lavoura. Fale com o Rafael Rigon, em Boa Vista das Missões. Telefone 9609-8610. Na área 55, 9609-8610. Fale com o Rafaelo, esse produto aí, o Rafaelo é produtor rural e empresário da Forzária Agronegócios, atende todo o Rio Grande do Sul, e a Franquetal Nutrição Vegetal, ela reduz custo, traz renda para o produtor. É um produto experimentado que dá resultado na propriedade, tá bom? Fale com o Rafaelo Rigon, telefone 55 9609 8610. Aqui na Voz do Campo a gente traz a parceria com empresas que dão resultado para o produtor rural, tá bom? E a Forzária Agronegócios com a Franquetal Nutrição Vegetal
também faz a diferença na sua propriedade. A Voz do Campo, o show agrícola está no ar nessa manhã de sábado. Vamos ver mais aqui uma mensagem que está chegando para nós. A Maristela Gessiger, a família Gessiger, estamos aqui em Xangri-Lá, ligados na Voz do Campo, Rui e Maristela Gessiger. Um abraço a esse casal de amigos aí, Dr. Rui Gessiger e a dona Maristela Gessiger, que estão nos ouvindo em Xangri-Lá, na praia, acompanhando a programação A Voz do Campo. Um abraço a vocês aí no litoral gaúcho, acompanhando a programação da Voz do Campo. Soluções em telefonia rural. Se a sua propriedade rural, fazenda, estância e cabanha não tem sinal de celular, instale uma repetidora de celular e tenha sinal em seu celular e internet com a mesma qualidade e comodidade da cidade. Fale com a Estecom Telefonia em Panambi. Telefone 55-3375-3737. 55-3375-3737. Um abraço ao Chiquinho Lopes, diretor da Rádio Web Rio Branco, lá de Boa Vista, Roraima. Um abraço. Bom dia, Marcelo. Estamos com a Voz do Campo aqui na Rádio Rio Branco Web Roraima. Um abraço ao povo do norte do Brasil que nos acompanha. Um abraço ao Chiquinho Lopes, meu amigo lá de Roraima. Ô Chiquinho, estamos já fazendo os contatos aí para voltarmos a Roraima, tá bom? Um abraço a vocês todos que acompanham a Voz do Campo todo sábado. Bom, essa semana nós vamos a Brasília, capital federal, para uma entrevista especial com o senador Ronaldo Caiado e com o deputado federal Jair Bolsonaro. Sábado que vem, aqui na Voz do Campo, Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro. Deputado federal Jair Bolsonaro, vamos ouvir o que tem a dizer sobre o Brasil, sobre política, sobre agronegócio. Sábado que vem você vai acompanhar na maior rede de rádios do agronegócio uma entrevista especial com o Caiado e com o Jair Bolsonaro. Uma entrevista muito especial que a gente vai realizar esta semana. Inclusive, o nosso parceiro, produtor rural e empresário Humberto Falcão, da Sementes Falcão de Passo Fundo, vai acompanhar a Voz do Campo lá em Brasília, vai estar conosco em Brasília, acompanhando e participando junto conosco. Sempre é importante também a presença de um produtor rural junto conosco. E o Falcão vai estar lá em Brasília esta semana conosco. Marcelo, o pessoal de Roraima ouvindo a Voz do Campo, Monte Cristo, pessoal de Monte Cristo, Roraima, família Votric, é isso? O Leandro, lá de Santo Augusto, a família Votric de Roraima, ouvindo a Voz do Campo. Um abraço ao pessoal de Roraima, especialmente a gauchada que reside lá em Roraima, em Boa Vista e toda a grande Roraima aí, que nos acompanha a Voz do Campo todo sábado. Bom, nós vamos dar sequência à gravação que realizamos ontem na Sementes Costa Beber, em Condor, Noroeste Gaúcho, onde aconteceu a abertura oficial da colheita do milho. Eu quero dar um recado importante também, que nós já estamos trabalhando com o terceiro seminário A Voz do Campo, que vai acontecer dias 11, 12 e 13 de agosto no Hotel Serrano, Wish Serrano, em Gramado, na Serra Gaúcha. Fica aí o nosso convite a você, amigo e amiga da Voz do Campo. 11, 12 e 13 de agosto, na Serra Gaúcha, em Gramado. Estaremos realizando o terceiro seminário A Voz do Campo, com muita informação. O tema do seminário é interessante. Bem-vindos à Era da Competência. Dias 11, 12 e 13 de agosto, Hotel Wish Serrano, em Gramado. Um abraço à família Sartori aí, meu amigo Moacir, o Thiago, toda a família Sartori aí que estão nos acompanhando, tanta gente que nos acompanha, o Bruno Costa Beber, a família Costa Beber, o Enio Costa Beber de São Luís Gonzaga, tantos amigos que a gente tem encontrado nessa caminhada da Voz do Campo, de 400 programas, de mais de 350 mil quilômetros rodados pela Voz do Campo para discutir o setor agropecuário, para falar da produção de comida, do nosso alimento de cada dia. Isto é a Voz do Campo, um espaço democrático em que todos os produtores podem se manifestar. Fiquem à vontade para falar sempre. A Voz do Campo deu espaço ao produtor rural. Nosso muito obrigado aos amigos, parceiros que acreditam nesse projeto de comunicação, de unir, de integrar a família do agro, de reunir a família do agro do Brasil todo. Agora estamos avançando ao Brasil, a outros estados da nação brasileira. Inclusive, quero dar uma notícia
que neste exato momento algumas negociações de emissoras de rádio em outros estados da nação, estamos acertando detalhes e logo, logo tem mais novidades da Voz do Campo. É um projeto inovador de comunicação, tá bom? Quero registrar também, dar bom dia para a equipe A Voz do Campo, que esteve conosco lá na Sementes Costa Beber, a Litieri, ao Claito Michelin, também a Suzane Ávila e a Caroline, que estiveram conosco lá trabalhando e estão aqui conosco também na geração da Voz do Campo deste sábado, programa de número 400. 400 programas A Voz do Campo. Vamos ouvir então a sequência da gravação de ontem e você segue acompanhando aí A Voz do Campo, o show agrícola de todo sábado. Ok, nós estamos de volta na Voz do Campo, aqui na abertura da colheita do milho do Rio Grande do Sul, na maior rede de rádios do agronegócio. Também registrar aqui a chegada do diretor executivo da Associação Comercial e Industrial de Panambi, nosso amigo Pedroso, que inclusive vai trazer informações. Depois eu faço questão que o Pedroso nos dê números de Panambi, porque a indústria brasileira está sofrendo bastante, Pedroso. Eu gostaria muito que você trouxesse algumas informações importantes, porque Panambi é um polo industrial do Rio Grande do Sul. Deputado Luiz Carlos Reis, eu falei há pouco, antes do comercial, que eu queria saber da política, porque é o que realmente está preocupando a todos nós, a questão política. O que o senhor tem a dizer de política, de impeachment e de um monte de coisa aí? Olha, o que a gente viu, Marcelo, diferente de outros anos, o mês de janeiro, que foi o mês de recesso, todas as semanas tínhamos notícias diferentes. A própria mídia, a mídia nacional, estava reverberando posições que saíam, seja do Ministério Público Federal, da Polícia Federal ou do próprio juiz Sérgio Moro. Então essas questões foram pano de fundo todo mês de janeiro. Tinha notícias todas as semanas. Nas férias? Sim, nas férias. E agora, quando voltamos lá na semana passada, já retomamos essa questão. Então, a partir da semana que vem, reinicia esse processo, o impeachment volta a ser assunto novamente, a cassação do próprio Eduardo Cunha e outros parlamentares, que também serão tratados lá na Câmara, assim também como dos ministros, senadores e da própria presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Todo esse fato, no momento, dominam as conversas dentro da Câmara com o resto da imprensa nacional. Então, para nós é importante e dá uma esperança para a população brasileira. E eu sempre tenho referendado o trabalho do juiz Sérgio Moro. Uma nova geração de juízes, Marcelo, desse nível, de policiais federais e do próprio Ministério Público Federal, que está dando uma esperança para o povo brasileiro, para que a gente possa fazer essa depuração na política, essa limpeza na política, que a política está precisando. Eles estão fazendo a parte deles e cabe a nós também, no Congresso Nacional, fazermos a nossa parte, nessas discussões que nós teremos a partir, logicamente, da próxima semana, quando retomarmos em Brasília. Mas, deputado, a ansiedade das pessoas, eu tenho andado bastante, a ansiedade. Quando que vai se resolver a questão política? Então, a incerteza, uma indecisão, demora? Nós vamos ficar o ano todo de novo? Infelizmente, Marcelo, você está vendo o caso do Eduardo Cunha. O caso do Eduardo Cunha, para mim, tenho certeza que ele será cassado. Agora, ele está usando regimentalmente dentro da Câmara e legalmente dentro do Judiciário todos os espaços que ele tem, todas as manobras jurídicas que ele tem e regimentais que ele tem. Entendeu? Então vai acontecer, mas isso também acontecerá com outros parlamentares para o presidente Lula. Essa semana ele vai fazer um depoimento sobre o caso do triplex do Guarujá. Então, nunca se chegou a ele, chegou. Então, essas questões da própria justiça são lentas. Não é como um empresário que resolve, eu tenho hora para plantar, tenho hora para colher, tenho hora para investir. Não, na política é uma situação diferente porque é muita gente envolvida, Marcelo, e essas pessoas envolvidas dentro do processo, o que tem? Usam regimentalmente tudo aquilo que digamos assim, lhe é de direito, entendeu? Então, quem está na justiça esperneia para que resolvam de uma vez essa situação. Eu sei que o interesse da sociedade brasileira, agora, o importante é o seguinte, Marcelo, enquanto nós não... Muitos empresários vão fazer um pacto de governabilidade. Não há como fazer pacto de governabilidade se não cair 20, 30, 40 deputados, senadores,
ministros, presidente e até ex-presidente, ok? Ficando a mesma turma que está, não tem pacto de governabilidade, porque esse é um problema extremamente sério, que as pessoas que tiverem que rolar a cabeça têm que rolar. Eu estou chegando no máximo que pode ser o ex-presidente Lula, por exemplo, e pode ser o deputado Eduardo Cunha ou qualquer um outro, certo? Não é esse ou aquele. Tem que sair quem tiver que sair. Então, agora esses processos não se resolvem da noite para o dia. Nunca se falou do Lula durante todo o período mensalão. Agora, a imprensa mostra, nas últimas semanas, todos os dias tem fatos novos do filho dele ou mesmo dele, entendeu? De gente vinculada com ele em cima dos processos. Veja, isso você não ouviu ano passado. É uma novidade, já começou a aparecer. Então, são fatos que não interessa quem quer que seja. Está aí um banqueiro, André Esteves, preso. Está aí o presidente da Odebrecht, que é a maior empreiteira, preso. Não interessa quem quer que seja. Tem que acontecer. Está aí o senador Delcídio preso, né? Então esse fato tem que acontecer e por isso nós estamos aqui e vamos fazer a nossa parte no sentido de fazermos a limpeza que é necessária na política brasileira. Semana agora que entra, a Voz do Campo vai estar lá em Brasília, viu? Vamos precisar do seu apoio lá para conversar com o Caiado, Bolsonaro e companhia e Reis junto. Vamos embora, sem problema nenhum. Vamos estar junto lá. Então tá, okay? Um grande abraço, deputado. Um abraço. Luiz Carlos Reis, deputado federal aqui na Voz do Campo. Pedroso, diretor executivo da ACI, Associação Comercial e Industrial de Panambi. Panambi é considerado um dos principais polos industriais do sul do Brasil, muita indústria. Uma delas é a nossa parceira, é a Fokin. Está chegando por aqui também o diretor superintendente da Fokin, Siegfried Quast. Está conosco também aqui. Pedroso, indo direto ao assunto que nos preocupa, o deputado Luiz Carlos estava perguntando para ele sobre a questão política, os problemas políticos do Brasil, que é muito preocupante. Bom, você deve ter muitas informações quentes, importantes e preocupantes da realidade da indústria em Panambi. Boa tarde. Quero saudar o Marcelo, um ícone aí na radiodifusão, especialmente na difusão do agronegócio, cumprimentar aqui o Siegfried da Fokin, diretor da Fokin, a todos os colaboradores do campo, as pessoas que estão aqui participando desse programa e cumprimentar também esse grande evento aqui, que é a 5ª colheita estadual do milho, nessa bela propriedade, e parabenizar também a família Costa Weber por este magnífico evento aqui, pela organização e por toda a capacidade gerencial dessa família nessa grande empresa do agronegócio. Especialmente para responder a pergunta do Marcelo, eu quero também que o Zig possa me auxiliar. Panambi é o primeiro arranjo produtivo mecânico de soluções para a colheita do Brasil, né? Está à frente em primeiro lugar. E a mídia tem destacado bastante essa questão da situação do emprego ou do desemprego na nossa cidade. Ainda ontem, né, um veículo de comunicação divulgou que Panambi foi o município que, proporcional à sua população, foi o que mais demitiu no Brasil. Nós demitimos mais de 5% da nossa mão de obra de trabalho em relação à população. Isso passa de 2.000 cargos, 2.000 pessoas que perderam o emprego em Panambi. Então a nossa situação é muito delicada, o segmento tanto metal mecânico vinculado ao setor automobilístico, como também o setor de máquinas e equipamentos agrícolas, está muito sentido com essa crise e nos preocupa muito isso. E nós queremos, de fato, uma decisão imediatamente nessas situações políticas e que possa o governo alinhar uma definição econômica viável para que a gente possa retomar o crescimento e poder novamente, né, oferecer vagas de trabalho às pessoas que tanto necessitam. Deputado Reis, eu fiz questão que o senhor ficasse aqui para ouvir o que o Pedroso está falando, que conhece os números, passando números reais, fatos, da preocupação que todos nós temos. Nós vamos pagar a conta, a população, quem produz, quem trabalha vai pagar essa conta. O senhor que está lá, que é um político atuante, que conhece os caminhos do Congresso, preocupa o senhor também bastante isso aí? Infelizmente, o Pedroso dá números de Panambi e Condor, 2.500 funcionários, Pedroso. No Brasil, Marcelo, nesse ano passado, foi 1,5 milhão de brasileiros perderam o emprego. Pelo desrespeito que o governo atual teve quando botou a mão no dinheiro, quando gastou aonde não devia, quando gastou o que não podia,
Bueno, desequilibrou as finanças nacionais. Esse é um problema sério, que hoje ele fala o quê? A medida que ele tenta adotar é cortar gasto público ou fazer o quê? Ou então fazer financiamento. É o que ele está acenando. Agora, o Zig está aqui, também participa de uma grande empresa, do Grupo Fokken. O nosso amigo, meu Pedroso, é diretor lá do nosso centro empresa, Associação Comercial Industrial aqui de Panambi de Condor. Então vocês entendem todas as empresas, agora imagina o Brasil inteiro, essa dificuldade, não é a questão do financiamento. Financiamento ajuda, mas grande parte do pessoal não tem mais como tomar recurso. Certo? Então esse é um problema, então tem que ter outras medidas. Infelizmente, o cenário, Marcelo, que a gente está vendo, os analistas botaram o crescimento econômico negativo em 2015, será negativo novamente em 2016, porque é um remédio amargo que tem que ser tomado. E o governo não fez a lição de casa, não fez o que devia, ganhou a eleição. Agora está pagando a conta. Mas quem é que paga? Não é o governo. Quem paga a conta é o povo brasileiro e as pessoas, os 2.500 demitidos em Panambi e mais de 1,5 milhão de brasileiros que foram demitidos. Toda a sorte, Marcelo, que ainda a agricultura dentro da porteira não desempregou. As indústrias estão desempregando porque estão vendendo menos. Agora os produtores ainda estão mantendo os empregos. Pequeno, médio ou grande produtor. Então esse é o ponto importante que nós estamos vendo. Esse é um cenário difícil, mas afinal está se pagando a conta da irresponsabilidade de 2013, de 2014, porque queriam ganhar a eleição a qualquer custo, ganharam a eleição. Agora, infelizmente, quem paga são os 2.500 desempregados de Panambi e 1,5 milhão de desempregados brasileiros que estão pagando essa conta hoje, e o alto custo da energia, o alto custo dos insumos, que afinal os produtores estão pagando hoje. Zig, Grupo Fokken, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Eu quero cumprimentar o evento aqui, cumprimentar a família Costa Baby pela excelência na organização desse evento, e já era de se esperar. Basta olhar o que se produz aqui em termos de qualidade de sementes, o nível profissional, né? Então não é de surpreender. Então, existe uma qualidade não só do produto, mas também uma qualidade de gestão. E isso é muito importante quando nós falamos em termos da agricultura brasileira. A agricultura brasileira hoje ela é reconhecidamente internacional, né, como um modelo de gestão. O Brasil, em termos de agricultura, já é um outro Brasil. Né? A despeito, né, da crise que está havendo a nível nacional, o que nos preocupa muito. A crise chegou na Fokken? Ainda não, Marcelo. Mas nós temos grandes preocupações. E a nossa grande preocupação é a seguinte: é o reforço necessário, para as linhas de crédito, tanto para irrigação quanto para armazenagem. Né? Os recursos disponíveis estão acabando neste mês. Né? Existe uma movimentação que talvez haja um remanejamento de linhas, mas de fato essa sinalização ainda não ocorreu. Então nos preocupa muito o segundo trimestre deste ano. Pois é, e que preocupa também a questão política, essa incerteza, essa indecisão, né, que nos preocupa bastante, deixa as pessoas retraídas, ficam preocupadas no investimento, na questão de avançar com os negócios. Trava tudo, Zig. Olha, em algumas áreas os investidores estão mais retraídos, mas nós percebemos que na área de agronegócio não. Porque se olhar todos os indicadores do agronegócio no Brasil deste ano e no próximo ano, eles são extremamente positivos. Então está tendo muitos investimentos internacionais no Brasil na área de agronegócio, né, seja em terra, seja em projetos de armazenagem, projetos de irrigação, em agroindústrias. Existe uma quantidade razoável de anúncios de novos investimentos. O agronegócio, como também a área de energias, não parou. Então, quando a gente fala de crise, a crise não é parelha, não é igual em todos os segmentos. No agronegócio e na área de energias, né, essa crise ainda não chegou. Pode vir a chegar. O que precisa é uma sinalização muito clara por parte do governo, né, para criar condições de segurança.
uma segurança para o investidor. Segurança alimentar, que envolve tudo isso. Tanto a segurança alimentar como também a segurança jurídica para os investidores. Zig, a questão burocracia, o próprio pessoal da Cotripal estava falando há pouco aqui, o presidente Germano e alguns amigos, a questão da burocracia, liberação, questão ambiental. O cara quer colocar o pivô lá, demora muito, né? O cara acaba desistindo do investimento. A questão burocracia, aí falando mais de estado do Rio Grande do Sul. Olha, vamos falar especificamente do Rio Grande do Sul. Melhorou muito. Né? Avançou. Já avançou bastante no governo passado. Né? A atual gestão também tem evoluído de uma maneira bem positiva. Né? Eu estive essa semana reunido com o secretário Hernani Polo. Ele me deu boas notícias em relação à questão das liberações das licenças e outorgas. Né? Tem novidades chegando. Então, coisas positivas vão acontecer. A irrigação já é um fato. Né? O que precisa é o produtor, né? Não se amedrontar em relação ao tamanho da crise e ter confiança em si próprio e investir. Investir, né? E até a esperança de que as coisas vão passar, assim como na vida de todos nós, sempre vem as coisas e passam, né? Não vai ficar para sempre, né, Zé? Não. Se tu olhar, por exemplo, a previsão, né? Esse ano não tem mais como recuperar o crescimento negativo. Né? O PIB vai ser negativo esse ano. E provavelmente o ano que vem seja também levemente negativo. Nunca na história republicana houve 3 anos consecutivos, né, de crescimento negativo. Já houve uma vez em 1930 e 31, que foram 2 anos consecutivos. Nós estamos indo para o 2º ano consecutivo. Ou seja, não tem situação econômica que faça essa crise ser maior do que ela está apontando. Então, o melhor momento de investir é justamente no momento de baixa. Você faz melhor, faz mais barato. Consegue melhores negócios, né? Consegue melhores condições de negócio. Então, esse é o melhor momento de aproveitar, de fazer bons negócios. Ok, Zig, falando um pouquinho mais comercialmente da FOC, a nova área de energias alternativas, o que a FOC está investindo, partindo para essa questão também das novas alternativas de geração de energia? Então, nós lançamos 2 novos produtos, são 2 novas divisões. Uma que já existia, que é a divisão de energia com biogás, que você pode pegar, transformar em energia o dejeto animal, seja de suínos, ou de um confinamento, ou de um tambo, e às vezes até de um próprio aterro sanitário. E nós lançamos o GA2 diesel. Então hoje nós temos GA2 diesel desde 40 kVA até 700 kVA. Então para todas as soluções. Além disso, nós entramos muito forte na energia fotovoltaica. Né? Recentemente nós instalamos e já foi inaugurado em cima do telhado de uma indústria em Panambi que gera energia. E nós estamos com inúmeros projetos no estado e fora do estado, também de coberturas de telhados e indústria e também de parques solares, usinas solares, criando energia de algo que é extremamente abundante no Brasil, que é a radiação solar. Sim. Aproveitando todo esse sol que tem aí, essa força, essa potência do sol para transformar em energia para todos nós, né? Sem dúvida. Todo mundo sabe que a Alemanha é um país que é considerado vanguarda em energia fotovoltaica. Se você pegar a pior região do Brasil de radiação solar, escolhe a pior região, ela é melhor do que a melhor região na Alemanha. Então o potencial brasileiro é fantástico em termos de energia fotovoltaica. Tem muitos investidores estrangeiros vindo para o Brasil, grupos europeus, grupos asiáticos, norte-americanos, investindo em projetos fotovoltaicos. Né? Esse é um processo irreversível. Como eu falei logo no início, o agronegócio e energias, né, tem a crise, mas ela está passando ao largo. Até porque o agronegócio, quando fala em agronegócio, lembra de comida, né, Zig? De comida ninguém vai poder ficar sem, né? Então não tem como parar a produção, né? De jeito nenhum, né? Ontem mesmo, sabiamente, o ministro Paulinelli citou o exemplo da China. Tu sabe que a China liberou as famílias terem um 2º filho. Antes era proibido, você podia ter um filho. Isso significa o quê? Crescimento populacional. E mais gente pra... você vê, um país de mais de 1,5 bilhão de habitantes, qualquer 1% a mais, são muitas bocas.
São bocas que vão precisar de carboidratos, vão precisar de proteínas. E qual o país que pode fornecer isso hoje a nível mundial? Em grandes quantidades. Brasil, unicamente. Tá bom, Zig, um abraço. Obrigado pela parceria, renovada parceria da FOC com a Voz do Campo. Como sempre, né? Nós somos parceiros desde a fundação. Nós temos orgulho de pertencer a essa construção. Quero te parabenizar, Marcelo, de você levar esse programa adiante. Né? Já extrapolou, conquistou todas as fronteiras gaúchas. Agora está conquistando as fronteiras brasileiras. Né? Está se expandindo, Santa Catarina, Paraná. Né? Esteve recentemente em Roraima. Estamos avançando. Né? Eu estou vendo como disse, você vai apresentar o programa com um casaco, porque você vai me dizer que está no Alasca. Ou eu vou falar com o pessoal da Voz do Brasil, ao invés da Voz do Brasil, vamos botar a Voz do Campo, né? Pois é, eu acho que é mais interessante. Tá bom, Zig, um abraço. Um abraço a todos. Pedroso, voltando à questão, o que a indústria de Panambi, incluindo a FOC, o que estão dizendo do futuro do Brasil, que vai melhorar nos próximos meses, que vai ficar tudo maravilha, ou que a coisa está preta? O que diz a indústria de Panambi? Nós temos feito várias reuniões para fazer a análise desse contexto, né? Mas eu devo particularmente aqui fazer uma defesa muito forte em nome do empresariado panambiense, né? Você sabe que Panambi tem a cultura do trabalho, né? As empresas, todas elas têm alta tecnologia, com seus quadros de colaboradores com grande competência, né? E essa tradição, essa vocação pelo trabalho de Panambi dá sempre muito ânimo às pessoas. É claro que estamos analisando e percebendo que o momento é de dificuldade, mas estamos trabalhando firmemente, né, para que a gente possa vencer essa dificuldade, né? E já grandes pensadores do passado afirmavam, né, que em momentos de crise é que a gente deve buscar soluções, que deve ser criativo, né? E a comunidade empresarial panambiense está trabalhando nesse sentido, preocupada sim, mas crente que vamos dar a volta por cima, né? E logo ali na frente, né, um cenário mais positivo deve se apresentar. E as várias pessoas que vêm de fora trabalhar em Panambi, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje um contingente já um pouco menor em função dessas demissões, né? Porque houve um grande número de colaboradores de fora, né, que foram demitidos, né? Mas também muitos deles gravitam, né, em torno da cidade, né, criando também outras dificuldades de caráter social, enfim, que preocupa também o empresariado, a administração. Mas como te disse, né, somos otimistas, né, a comunidade empresarial é detentora de muita determinação e certamente, né, claro que a crise não pode ir muito, muito longe, né? Esperamos que ainda no final deste semestre e início do segundo semestre possam aparecer algumas melhorias e que o governo assinale, né, com algumas decisões de cargo econômico, financeiro, né, e que possa superar esse momento político tão angustiante que vivemos no momento. Agora, Pedroso, você e o Zig, todo o conhecimento, toda a experiência que tem, são experts em ordem, em progresso, em desenvolvimento. Agora, esse nosso Brasil é rico e é forte, né? É uma potência, né, Pedroso? Se fala tanto dos Estados Unidos, China, se fala na Alemanha, se fala na Europa, mas o Brasil é uma potência, Pedroso. O Zig fez uma rápida referência a respeito da palestra de ontem à noite, né? Em que se evidencia, né, a nossa potencialidade, né? Primeiro, em extensão territorial. Segundo, né, em tecnologia, em competência, em gerenciamento, principalmente no agronegócio, que é o carro-chefe, né, da economia nacional, não só gaúcha, mas nacional, né? Hoje todos os estados da federação aí têm grandes áreas cultivadas com... Aqui no Brasil, se plantando tudo dá, né? É milho, trigo, soja, algodão, cevada, centeio, feijão, mandioca, etc, né? Então, de fato, é uma potência fantástica, né? Que se a gente deixar de cometer alguns erros de caráter político, né, a gente pode aproveitar todo esse potencial e se tornar de fato o celeiro do mundo, uma grande nação próspera, né, com a sua população vivendo dignamente, né, e sendo de fato um grande fornecedor de alimento para o mundo. Espero que não só de commodities, né? Hoje esses dias eu vi um palestrante dizer que o Brasil é um exportador de peso.
Aí eu fiquei bem feliz, né? Ele disse, não, mas de peso em tonelagem, né? Tonelagens de minério, tonelagens de cereais, né? Nós queremos, de fato, agregar valor, né? E vender, como o Zig disse aqui, proteína. Ao invés de mandar o milho, manda um frango. Frango, o porco, a carne, o leite, os derivados e assim por diante, né? Ah, bom, Pedroso. Chegando aqui para brilhantar o programa, o seu Dari Mejolaro, doutor em produção de alimentos. Tudo bem, Dari? Tudo bem. 86 anos, né? 86. 86 anos. Quantos anos de agricultura? Ué, desde 10 anos já estou na agricultura pegando firme. Olha então, aí. Eu escutei as palestras aí, e aí eu estou com os ouvidos meio... Pegou um pouco de poeira com a idade, né? Então o barulho me atrapalhou um pouco, mas eu vou reforçar do Polidoro Pinto, doutor, que falou ali muito bem do que ele disse ali. Eu apoio tudo que ele disse. E aqui também, que ele falou, esse aqui representando a FOC, ele falou que melhorou bastante, mas há 7, 8 anos atrás, ele pode dizer que era muito ruim, parece que a gente era um bandido para entrar num financiamento. Concorda? Pode falar. Sim, hoje as condições estão bem melhores, né? Então, em termos, hoje, acesso à tecnologia, está fácil a tecnologia. Hoje, quando se fala agricultura de precisão, alguns anos atrás ninguém entendia o que era isso. Hoje, né, uma grande parte já pratica. A mesma coisa se fala em irrigação, né? Hoje nós temos instrumentos de manejo de irrigação fantásticos. Você coloca a água no tempo certo. Hoje nós temos sistemas, a FOC lançou, por exemplo, o Sistema Supremo, que aumentem muito a eficiência de aplicação de água e também de agroquímicos. Então é uma grande vantagem. Esse é o desenvolvimento sustentável. Esse é um desenvolvimento sustentável e inovativo. Falo mais, inédito a nível mundial. Uma tecnologia FOC, né? Daqui. Sim, é uma tecnologia FOC, né? Nós patenteamos esses produtos, né? E estamos já começando a conquistar, inclusive, o mercado internacional. Olha aí, grande notícia, Zico. Falou em agricultura de precisão, na Grande Primavera foi um dos primeiros que botamos agricultura de precisão, deve estar de 12, 13 anos, dá uma revolução. Então a gente se sente orgulhoso até de dizer isso, com muita satisfação. Quem não está botando agricultura de precisão, acho que está perdendo tempo. Mas cada um pensa o que, faz o que pensa. E assim que eu quero dizer, o que tem na agricultura para nós farta a produção, nós soubemos produzir. Mas o trigo, por exemplo, não tem preço. A logística, nós não temos estrada, não temos ferrovia, não temos nada aqui para escoar. E nós não temos preço trigo. Há 12 anos atrás eu vendi trigo a R$45. Hoje dobrou tudo o preço para vender para 30 e pouco. Vamos parar com essa brincadeira, porque desse jeito nós não podemos. Quando era o tempo da Cetrim, eu acho que era bom, porque o pessoal plantava, sabia o que ia pagar. Cetrim botava o preço, quer plantar, planta, se não quer plantar, não planta. Mas intermediário entrou no meio e não sei o que aconteceu, não sei se é certo ou errado, mas o velho sigue, tinha uma condição de o Cetrim, ó, é tanto cereal específico, é tanto, quer plantar, planta, se não quer plantar, não planta. Tá bom. Dari Mejolaro, obrigado pela visita na Voz do Campo. Vem aí o lançamento da história de vida do Dari Mejolaro, 86 anos, né? 86 anos. Quando que vai ser o lançamento do livro, Dani? O lançamento do livro já foi lançado em Santo Augusto, porque foi feito lá, já falou em rádio e jornal, mas eu quero lançar aqui em Condor, mas o prefeito está de férias, tal coisa. Mas nos primeiros dias nós vamos lançar, e qualquer coisa nós podemos fazer o lançamento na Voz do Campo, lá na Grande Primavera. Se assim permitir. Tá bom. Exemplo da agricultura brasileira, Dari Mejolaro, 86 anos, firme na ativa, trabalhando, se manifestando, trazendo a sua participação aqui na Voz do Campo. Grande abraço, saúde, Dari. Muito obrigado pela atenção. Dari Mejolaro, Granja Primavera de Condor, aqui no Noroeste Gaúcho. Aqui na Voz do Campo, conversamos agora com a produtora rural Mônica Binsfield, de Palmeira das Missões, que também esteve presente na abertura da colheita do milho aqui na Sementes Costa Beber. Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui na Sementes Costa Beber, aqui no município de Condor, vizinha Palmeira das Missões. E parabenizamos desde já a Sementes Costa Beber pela realização desse belíssimo evento que vem enaltecer cada vez mais a produção de milho no estado do Rio Grande do Sul. E a importância, o agronegócio sempre mostrando a força que tem, a produção que tem, né, Mônica? Esperamos uma receptividade maior e melhor dos nossos governos, né? Com certeza, é muito importante que as autoridades venham até o interior, venham até o produtor para saber da onde que está saindo o nosso imposto, porque nós não deixamos de trabalhar e o mínimo que nós esperamos é essa receptividade, esse olhar para dar boas condições, principalmente quanto à questão da logística. Pois é, como é que está a lavoura de soja na Palmeira? Graças a Deus está bom, depois daquela estiagemzinha danada que deu no mês de janeiro, agora graças a Deus está recuperando e também estamos fazendo a colheita do milho. Tá bom, um abraço, obrigado pela visita na Voz do Campo, Mônica. Tá bom, muito obrigado e deixo aqui o abraço de todos os associados do Clube Amigos da Terra, a todos os ouvintes. Um abraço a toda a turma aí do Clube Amigos da Terra, ao Clóvis Richter, presidente, toda a diretoria, viu? E esperamos vocês em Gramado em agosto, viu? Não, com certeza, vamos montar novamente uma comitiva e vamos levar os nossos associados lá para prestigiar e buscar conhecimento, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Ok, Rafaelo Rigon, produtor rural de Boa Vista das Missões, e da Forzária Agronegócios, Franquetal, nosso parceiro da Voz do Campo. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. É um prazer sempre participar do programa com vocês. Hoje a gente veio aqui prestigiar esse evento, onde a Sementes Costa Beber, com brilhantismo, recebe a todos, né? E vão trazer o governador aqui para... Pena que a estrada até foi arrumada, que eu cruzei há uns dias atrás. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada, né? Então, isso é muito bom, o produtor conseguir ter acesso a quem está comandando o Estado. E essa pessoa também vindo de encontro a nós e ouvir de perto as nossas reivindicações. Porque muitas vezes, através de lideranças, não chega até quem precisa ouvir. Agora, de repente, chegando próximo ao produtor, né? Isso vai facilitar muito para nós aqui. E aí entra a importância da comunicação, né, Rafael? Exatamente, Marcelo. O programa Voz do Campo hoje, ele está conseguindo atingir vários lugares, várias pessoas, várias lideranças que antes sequer davam ouvido ao agricultor. E hoje com o programa a gente está atingindo um nível bem elevado de satisfação do pessoal. Bom, aproveitando a tua presença aqui como parceiro da Voz do Campo, que é Franquetal Nutrição Vegetal, falando um pouquinho do lado comercial também, de um produto que está dando resultado na lavoura do produtor. Olha, a Franquetal, hoje nós estamos trabalhando com o alvo, que ele é a base de óleo de laranja. É um produto estritamente técnico para auxiliar fungicida, um produto que é formulado com silicone importado, tem todo o efeito antideriva, anti-espuma e potencializando a aplicação dos fungicidas e corrige o pH da água também. Pois é, e o resultado que está dando é excelente. Além de você não poluir o meio ambiente, você consegue reduzir vazão de água, economizando água, que hoje nós temos que pensar muito no meio ambiente. E isso está dando um resultado fora de sério. No efeito, o produto que tu está usando está sendo com objetivo específico e está conseguindo atingir. Nós não estamos aplicando veneno a Deus dará no meio ambiente e poluindo. Pois é, além da contribuição com o meio ambiente, é renda para o produtor, né? Tranquilo. O produtor ganha mais em horas máquinas, melhor otimização de maquinário, né? O custo-benefício fica excelente. Contribui muito na redução de custos. Redução de custo, principalmente a otimização de maquinário e operadores. Bom, a representação para todo o Rio Grande do Sul está aqui na Forzária Agronegócios em Boa Vista das Missões. Os contatos, Rafael, é importante você passar. Pode ser direto comigo, é o 96480543 ou direto na Forzária 9609-8610. Ok, repete para nós o telefone. 9609-8610, prefixo 55. Ok, na área 55, prefixo 9609... 8610. Beleza. Franquetal, nutrição, vegetal, representação em todo o Rio Grande do Sul, entrega em toda parte. Toda parte, é isso aí. Beleza. Um grande abraço, Rafael. Obrigado, Marcelo. Ok, mandar um abraço também a Hélio da Lanora, que me convidou para o aniversário no sábado na Boa Vista das Missões. Dentro do possível, vamos participar com os amigos. Um abraço ao Walter, toda a família da Lanora e todo o povo da Boa Vista que acompanha a Voz do Campo. Está conosco aqui Pedro Reis, produtor rural e também liderança do agronegócio brasileiro, irmão do ministro João Augusto Nardes. Boa tarde, satisfação, Nardes. Boa tarde, Marcelo. Para nós é uma satisfação estarmos aqui
novamente nesse programa, depois de tanto tempo afastado. Mas estamos aqui com prazer, com vontade, trabalhando muito, botando a casa em dia, porque a gente que participou de um pleito eleitoral depois de um ano praticamente afastado de tudo, estamos aqui novamente participando nesse programa que nós já ajudamos a construir. Pois é, e a satisfação de ver aqui os dois Nardes, irmão do ministro, o Pedro Nardes, e também o seu Carlos Nardes, que leva a família Nardes ao Tocantins também, nosso grande amigo, que também está prestigiando aqui este evento da abertura da Colheita do Milho e a Voz do Campo. Rois Nardes, pela tua experiência, pelo convívio também que nós temos juntos, a família com a Voz do Campo, o Brasil e a família Nardes, de uma certa forma, está tendo uma participação nessas mudanças que estão acontecendo no país inteiro. Como é que vocês estão vendo o país, o Brasil? Olha, o Brasil está passando uma fase mais difícil da sua história, porque fala-se muito em democracia, mas uma democracia, diria uma ditadura branca, porque está tudo vindo de cima para baixo e o Brasil realmente está sofrendo muito com isso, porque economicamente o país praticamente parou, economicamente. Se não fosse o agronegócio, eu não sei o que seria o nosso país, porque a indústria brasileira diminuiu esse último ano, em torno de 8,8%, e isso é muito ruim para um país do tamanho do Brasil. E nós vamos ver na área da saúde, na área, enfim, todos os setores, o Brasil está parado. Nós, país que tem maior índice de zika no mundo, então realmente o Brasil está numa situação muito difícil. E eu acho que a única coisa para salvar o Brasil ainda que existe é a agricultura, é o agronegócio. E por isso que nós, que sempre estivemos na liderança da ProSoja Brasil, enfim, envolvido com o agronegócio, a nossa família inteira é envolvida com o agronegócio, então achamos que ainda é uma solução para o Brasil, mas o Brasil realmente está passando uma fase muito difícil. Mas eu acredito que logo ali na frente, daqui 1 ou 2 anos, o povo vai entender e realmente eleger pessoas ligadas à agricultura. Bom, Pedro Nardes, que está aqui no Rio Grande do Sul, e Carlos Nardes, que vem do Tocantins de Palmas. Satisfação em tê-lo na Voz do Campo. Boa tarde. Igualmente, é um prazer te encontrar aqui, Marcelo, e conhecer o desenvolvimento dessa área do Rio Grande, apesar do nosso afastamento por muitos anos. Pois é, o Tocantins, inclusive muitos gaúchos, pessoal do Paraná, nos perguntando do Tocantins, como é que está o momento do Tocantins lá? O Tocantins é um estado que, no agronegócio, com exceção do Mato Grosso, que está mais crescendo na região norte e nordeste. Nós já chegamos ao redor de 1 milhão de hectares de plantio de soja, e arroz, e hoje o Tocantins dispõe para oferecer ao Brasil mais de 2 milhões de hectares para a agricultura. Pois é, quer dizer que tem muita área ainda para se plantar e se produzir em Tocantins? O Tocantins, logisticamente, ele está muito bem localizado, porque nós temos a hidrovia que está sendo implantada, a ferrovia também está em andamento, e também a rodoviária. Nós trabalhamos durante 10 anos na área de fomento do Estado, então temos uma noção muito boa da logística. Ok, um grande abraço à família Nardes aí, obrigado pelo prestígio de estar aqui conosco. Eu que agradeço, estamos às ordens lá, e qualquer informação sobre investimento, procure em você aqui, Marcelo, que tu sabe como fazer. Ok, Carlos Nardes, obrigado. Pedro Nardes, família Nardes, irmão do ministro João Augusto Nardes, nos prestigiando aqui na Voz do Campo. Tá bom, a Voz do Campo, tá aí a cobertura que realizamos ontem na Sementes Costa Beber em Condor, na linha Pontão dos Buenos, localidade onde está a Sementes Costa Beber. Parabéns ao seu Tarcísio, a dona Gema, toda a família Costa Beber, fora de série, padrão Costa Beber, exemplo de trabalho, de gestão profissional em todos os sentidos, e especialmente a família, pelo caráter da família Costa Beber, pela simplicidade e humildade que a família Costa Beber tem. Isso é o principal, é o segredo do sucesso dessa família. Tá bom, Martiniano? Você, o Arno, a Ana Lúcia, os filhos do seu Tarcísio aí, parabéns. E a toda a família Costa Beber, os demais Costa Beber que são fora de série realmente. Um exemplo,
Tinha que ter um Costa Weber presidente do Brasil, né? Podia ser um Costa Weber agricultor presidente do Brasil, né? Que eu tô nessa campanha de colocar um presidente do Brasil que seja agricultor, que dê valor à terra, porque é da terra e das mãos de um agricultor que vem a nossa comida, que é o principal coisa que nós temos. E no Brasil tem muita coisa invertida nesse Brasil. Inclusive, eu andei colocando na internet, na rede social da Voz do Campo, que eu estou indignado de ver muitos municípios que estão numa extrema miséria, que não tem crescimento nenhum, que não tem desenvolvimento nenhum, mas que ficam gastando um monte de dinheiro em festa de carnaval, show, contratando artista a peso de ouro, um monte de dinheiro, e sequer investe no desenvolvimento, em infraestrutura, estradas boas. Agora, para gastar, para contratar um artista, 100 mil, 200 mil, eles não querem saber, só dão um canetaço e já saem contratando. Eu acho um absurdo. A primeira coisa que pensam é fazer festa. E o povo, a primeira coisa que nós temos que pensar é nós termos renda. Todo cidadão, toda pessoa, primeiro precisa ter renda, para depois, a festa é depois. Antes nós temos que pensar no desenvolvimento. E tem muitos municípios, muitos prefeitos incompetentes que estão fazendo feiras abaixo de dinheiro, gastando em show, um monte de artistas que estão levando dinheiro. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Miguel, da Livraria I9 de Santiago. O Miguel, temos conversado muito, Miguel. E o Miguel, esses dias, estava me dando um dado muito interessante. Só no Rio Grande do Sul, teve uma dupla de artistas aí, nacional, que levou mais de 1 milhão em meia dúzia de show, em 3 shows. Será que vale a pena? Eu não estou dizendo que somos contra o fazer show, contra fazer a festa. Não é isso. Mas nós temos que pesar na balança, nós temos que canalizar. Será que é o momento? Será que é a época de fazer isso? Essa gastança de dinheiro público? Vou mandar um abraço ao seu João, a dona Evangelina em Unistalda, dia 20, a festa 21, a festa da Cantina Vermelha, comunidade aqui de Unistalda, tradicional festa da Cantina Vermelha, e dentro do possível estaremos lá prestigiando os amigos. Agora, só um pouquinho, vamos pedir ao prefeito Ribeiro de Unistalda, para mim chegar na Cantina Vermelha tem que arrumar uns pontilhão lá que não dá para cruzar. Não passa carro, não passa caminhonete, tem que arrumar, tem que botar, arregaçar as mangas e trabalhar, tem que fazer o acesso funcionar. Essas coisinhas que tem que funcionar. Agora, para fazer uma feira e contratar um monte de artista, fazem. Aí é fácil, bota uma caneta, porque o povo gosta de pão e circo, a maioria, infelizmente, no Brasil é assim. E nós não podemos ficar aceitando omissos a essa discussão. Nós temos que promover a discussão desse assunto que é extremamente importante. Tá bom, amigos? Essa semana, terça-feira, a gente vai a Brasília. A Voz do Campo vai conversar com Jair Bolsonaro e Ronaldo Caiado. Jair Bolsonaro e Ronaldo Caiado, sábado que vem, uma entrevista especial aqui na Voz do Campo, você vai acompanhar e ouvir. Convido você a ouvir Jair Bolsonaro, deputado federal, e Ronaldo Caiado no sábado que vem. Dá os parabéns aí ao meu amigo Hélio Dallanora, pedir desculpa, Hélio. Fiquei muito feliz, honrado de receber o convite para estar no aniversário do seu Hélio Dallanora. Doutor Hélio Dallanora, é doutor em produção de alimentos, ali de Boa Vista das Missões, está de aniversário, a festa é grande hoje, lá ao meio-dia, uma pena, viu, Hélio? Gostaria muito de estar com os amigos aí da Boa Vista, a família Dallanora, ao Hélio especialmente, meus parabéns aí, e muito obrigado pelo convite, que pena, gostaria muito de estar aí com os amigos, confraternizando nesse sábado aí. Tá bom? Um abraço à família Dallanora, especialmente ao Hélio, parabéns, saúde e felicidade para o amigo e obrigado pela audiência da Voz do Campo. Quero dizer a todos que estão me acompanhando e me ouvindo agora que o que eu tenho recebido de contato, de telefonemas, é impressionante, das pessoas dizendo, tô ligado na Voz do Campo, tô ligado na Voz do Campo. Deixa eu dar um recado para você que está ligado na Voz do Campo. Por favor, vamos curtir a página do programa A Voz do Campo na rede social Facebook, A Voz do Campo Oficial. Entra no Facebook. E você que não tem o Facebook, peça para os seus filhos. Entra no Facebook e curte A Voz do Campo aí, tá bom? Faça isso. Nos ajude, nós queremos seguidores pelo Brasil inteiro. Curta a página A Voz do Campo Oficial no Facebook, na rede social. Tá bom, amigos?
Nosso muito obrigado, agradecemos a todos aí. Sábado que vem a gente volta com a Voz do Campo. Quero agradecer ao Grupo Foquem, Sementes Falcão, Senar RS, Tovese Corretora de Seguros, Biotrigo Genética, Fundação Pro Sementes, Grupo Felite, a Tradisul, Mitsubishi. Olha, a caminhonete para andar no campo é Mitsubishi L200 Triton. E caminhonete para passear com a família na cidade e dar uma banda, como dizia antigamente, com a família, é a caminhonete da Jeep, tá? Esse é o recado da Voz do Campo aí. Grupo Felite, Sementes Costa Beber, Sulboro, aumentando a produtividade na lavoura. Franquetal Nutrição Vegetal, Nidera, Três Tentos Agroindustrial, Intacta e BASF, nossos parceiros da Voz do Campo. Nosso muito obrigado, amigos e amigas. No sábado que vem, a Voz do Campo especial, vamos gravar em Brasília essa semana, vamos pro olho do furacão, viu? Brasília tá fervendo, é lá que nós vamos ver como tá o clima lá. Eu quero também dar um recado importante, que a política gaúcha perdeu ontem Adroaldo Loureiro, ex-deputado, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, pai do deputado Eduardo Loureiro, família que são diretores da Rádio Santo Ângelo, que transmite a Voz do Campo para a região missioneira. Nossos sentimentos aí à família Loureiro de Santo Ângelo pela perca do Adroaldo Loureiro, que faleceu ontem de câncer, vítima de câncer. Mandar um abraço também ao compadre do Adroaldo Loureiro, o Evaldoir, o Fio de Palmeira das Missões, que nos ligou agora, que está ouvindo a Voz do Campo aí, e nos deu essa informação também importante, que a gente já sabia, Fio, da perca do ex-deputado Adroaldo Loureiro, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Tá bom, amigos? Nosso muito obrigado, um grande abraço. Escute, a Voz do Campo é uma ideia que inspira. Até outros programas estão surgindo por causa da Voz do Campo. Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.